Boa noite, estamos começando mais um Rotina Esportiva, o melhor do esporte para você, aqui direto dos estúdios da Ativa Web TV em São Caetano, está aí no ar e hoje a semana começando a todo vapor, bastidores aí dos estaduais, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, enfim, tem muito assunto, atletismo, enfim, todos os esportes em geral, a gente vai entrar num bate-papo muito bacana aqui. E para isso temos um convidado especial conosco hoje aqui, Gibson. Seja bem-vindo pela primeira vez aqui no Rotina. Um prazer ter você aqui. Obrigado, o prazer é todo meu participar do Rotina. Eu que participo em casa, né, toda segunda. Hoje, tá do lado de cá, né? Tá do lado de cá, comentando com esses grandes da nossa cidade e de Pernambuco, né? E esperando também a participação de vocês em casa conosco. É isso aí, maravilha. Ícaro Macedo é ele, o comentarista, como os internautas aí comentam sempre, a enciclopédia aqui do Rotina Esportiva. Boa noite, Ícaro. Isso aí, eu não acho que não é. Mas boa noite, Erickson, boa noite, Gibson, boa noite, Pedro Maicon, e boa noite a todos que estão nos assistindo, que participem bastante hoje, e principalmente com os assuntos polêmicos que tem, e dos jogos de que movimentaram a rodada do Campeonato Pernambucano e da Copa do Nordeste. É isso aí, Ícaro já escalou ele, ó. Pedro Maicon hoje do lado de cá, tá sempre lá, né? Tá revezando aqui a cada 15 dias, né? E hoje tá de cá conosco. Boa noite, Maicon. Vamos embora para mais um Rotina Esportiva hoje, né? Digamos que é uma reserva de luxo, como um timezinho chamado Flamengo, que tem o titular e o reserva campeão do Brasil, né? Então, vamos embora dessa forma. Gibson, um grande prazer tê-lo aqui. Seja bem-vindo. Grande Ícaro, como sempre, nosso parceiro. Estamos aqui para nos deliciar com grandes notícias e acontecimentos da semana passada, não tão bons para a torcida do esporte, mas vamos falar daqui a pouco. É isso aí, com o oferecimento da Ativa Web TV aqui, né? Nos estúdios direto de São Caetano, Sublimais, Namão Design, Gráfica Timisa, Insólita Assessoria. Então a gente começa aqui mais um programa Rotina Esportiva, o melhor do esporte para você, e a gente faz agora um rápido intervalo. É só aquele tempo, ó, de você sair, tomar aquela água, né? Dar o gagal do menino, da criança, voltar, compartilhar aí o link com os amigos, com a família, nos grupos, nas redes sociais, e voltar logo em seguida para aquele bate-papo show aí de toda segunda-feira, que é sempre alegria e a razão da nossa motivação aqui. Beleza? Então a gente volta já. Profissionalize o seu negócio com a Insólita Assessoria. Trabalhamos com design gráfico na criação de logomarcas, cartão de visitas, folhetos, banners, cartazes e muito mais. Além da criação do seu site ou gerenciamento de redes sociais. A Insólita Assessoria dispõe de serviços de design gráfico, web design, marketing digital e consultoria em atendimento ao cliente. Contate-nos através do e-mail atendimento@insolitaassessoria.com.br ou pelo fone 81 993 45 23 33. Insólita Assessoria, sua comunicação em boas mãos. Chega de perder tempo e dinheiro com conexões lentas e que vivem caindo. A Andernet Telecom tem mais qualidade, tecnologia e velocidade. Fique à vontade para assistir filmes, vídeos, ouvir música, baixar arquivos ou jogar online com os amigos. A Andernet tem planos imbatíveis a partir de 12 megas por R$40, sem limites de dados, instalação grátis, suporte técnico qualificado que somente um provedor homologado pela Anatel pode oferecer. Planos de 12 megas a partir de R$40 por mês só na Andernet. Envie uma mensagem para o nosso WhatsApp 994975166. Andernet, mais velocidade, mais possibilidade. Fala pessoal, tudo bom? Sou Maldonado, gostaria de mandar um grande abraço a vocês, Rotina Esportiva. Um abraço. Olha aí,
Olha aí o recado da fera, ninguém mais, ninguém menos que Maldonado, né? Hoje ali na comissão técnica do CSA, grande craque aí, chileno, que teve toda uma história aí, muito conhecido pelo o seu futebol aqui no Brasil, em sua passagem aí no Tricolor Paulista, no São Paulo, né? Então muito bacana, a gente agradece aí o carinho, o envio dessa preciosidade aí do Você no Rotina, que é um quadro especialmente desenvolvido para vocês, como toda segunda a gente fala aqui, né? Não só no nosso programa, como está aparecendo aqui na tela atrás, Você no Rotina sempre um golaço, é realmente sempre um golaço e sempre uma alegria pra gente a gente poder compartilhar esses vídeos, essas imagens que vocês mandam pra gente ali na torcida, assistindo o time do seu coração, com o filhão ali, acompanhando a atividade física, naquela viagem com a bandeira ou a camisa do seu time do coração. Então a gente sempre passa aqui com o maior prazer, porque esse Você no Rotina, ele foi desenvolvido especialmente para vocês. Então a gente fica muito feliz quando a gente recebe esses conteúdos. Beleza? Então vamos seguir aí, vamos de Campeonato Pernambucano que teve a rodada atrasada ontem, né? Pedir aí pro diretor Pablo projetar aí para vocês, Campeonato Pernambucano, tivemos ontem em Caruaru, né? A quarta rodada, já vamos ter a sexta rodada, mas teve jogo atrasado aí de Central e Santa Cruz no Lacerdão. Central que empatou em 0-0 aí, o Central Santa 0-0 no Lacerdão. Ontem o jogo às 16 horas, complemento da quarta rodada. Eu vou perguntar a vocês aqui, o que destacar desse jogo, se é que temos algo a destacar, né? Destacar o mau futebol apresentado pelas duas equipes e também a covardia do Central. Central que desde o início do jogo teve um jogador a mais e parece que estava com 11-11 e não pressionou como deveria o Santa Cruz, não foi para cima, não buscou a vitória, se preocupou mais em tomar um gol em contra-ataque ou algo do tipo, ou em bola parada também, do que fazer um gol e levar os 3 pontos, que seria 3 pontos fundamentais para a equipe de Caruaru. Eu queria até fazer uma pergunta para vocês. Michael ali já ia se pronunciando para falar. Pode até ser ele ou de repente alguém que queira complementar aí essa pergunta. De repente, Michael, aí você, com o teu raciocínio, você dá continuidade. Será que a postura do Central em campo, né, a forma como jogou, a superioridade numérica, pode-se dizer, durante todo o jogo, porque o zagueiro do Santa foi expulso aos 5 minutos de jogo, então somando o acréscimo aí, pode-se dizer que foi mais de 90 minutos, 92 minutos para ser mais preciso, a superioridade numérica da equipe do Central, jogando em casa, fator casa, torcida, um homem a mais. Inicialmente, né, o Santa nesses primeiros 5 minutos foi melhor em campo, né, mas depois da expulsão o Central cresceu, parecia até esboçar uma reação nesse primeiro tempo, né, agrediu de forma bem apática, se assim posso dizer, a equipe do Santa Cruz, mas para mim a impressão que ficou foi a seguinte, que o medo de perder tirou a vontade de ganhar. Vocês concordam? É verdade, eu queria também destacar aqui, Erickson, assunto que parece figurinha repetida, né? Mas é a pena ver o Central na colocação que está, daqui a pouco a gente vai mostrar a classificação, mas a gente já previa com esse começo muito difícil de campeonato para o Central, algo que cada vez mais, se o Central não melhorar, claro, agora já teve o anúncio da queda do treinador, né? Exato. E já está buscando alguma outra alternativa. Velha prática do futebol brasileiro de estar trocando treinador, né? Eu já disse para pessoas mais próximas, e já é um gancho, a troca, por exemplo, do Sport, colocando o Guto para fora, não gostei, como também não gosto de trocas excessivas de treinador. Há quem goste, que diz que traz um ano novo, que o grupo está jogando para derrubar o treinador, e aquela velha história do futebol. Não vejo isso. Eu sou adepto do futebol prolongado, dando tempo para o treinador trabalhar, coisa que é uma utopia dentro do futebol brasileiro, pernambucano, né? O futebol principalmente nacional aqui, tá, e acredito que é um pouco mais respeitado na América do Sul, né? Com técnicos trabalhando em mais tempo, mas no Brasil realmente é uma pena. Mas voltando para o Central,
eu vejo o Central com sérias dificuldades no campeonato. Infelizmente, podemos não ver o Central passando em até sexto lugar, né? Lembrando, os 2 primeiros já vão para a semifinal direto, os 4 decidem a vaga digamos, nessa prévia das semifinais, que seria a segunda fase, né? Para depois ir para as semifinais. Então, é uma pena. O Central, nós sabemos que é uma força do futebol do interior. Nós torcemos bastante para o Central. A gente sempre diz que o nosso segundo time, para quem torce principalmente para os times da capital, né, que é mais comum em todo o estado, é o Central aqui, principalmente para essa região. Então é uma pena o Central estar passando por essa situação. No jogo, especificadamente de ontem, nós vimos realmente, mais uma vez, um futebol que é muito pobre tecnicamente de ambas as equipes, com um Santa Cruz líder absoluto do campeonato, com folga, né? Mas aí também não teve a competência de fazer um jogo melhor contra o Central, mas toda a responsabilidade do jogo é do Central, que jogava nos seus domínios, dentro de sua casa, com a força da sua torcida, ou não, né? Porque a torcida, a verdade é que não está abraçando o time, porque também não está tendo... Público de 2.668. Isso não é o público. Nós já estamos acostumados a ver o Lacerdão cheio. Inclusive, ao que parecia, a torcida do Santa Cruz estava maior do que a do Central, no visual que a gente teve. Não sei se na hora do vamos ver no contar lá, foi. Isso é uma pena. Eu nunca vi torcida de nenhum time ser maior do que a do Central aí no Lacerdão. Me corrija se eu estiver errado. E a gente viu praticamente isso ontem. Mas isso é reflexo do que o time está passando. Então é uma pena. A gente torce que o próximo treinador, que vai pegar o Central, que ainda não tem a confirmação, né, de quem será, pegar essa bucha aí. Não Ventila-se o nome de Mauro Fernandes, mas parece que até já foi descartado pela alta pedida, né? Também tem Neco, fala-se até de Nilson, muitos nomes estão sendo ventilados ali pelo Central, mas nada confirmado, nada oficial ainda. Inclusive, só para fechar o raciocínio, não só para o pernambucano, que de passagem, se o Central não conseguir a classificação entre os 6, né, que aí a gente já é querer demais que ele, vamos supor, chegue em sexto, se arrastando e consiga progredir no campeonato para ser campeão. No futebol tudo pode acontecer, mas nós estamos vendo que isso tende a não acontecer, então que pelo menos estruture a equipe, o que vai ser muito difícil, para a Série D, sair desse calvário que é a Série D, o Central que tem da maior quantidade de participações na Série D. É o clube com maior quantidade, né? Para ir para a 11ª edição. Então, que os deuses do futebol olhem para o lado do Central, que é o nosso grande orgulho aqui da nossa região, e que ele consiga melhorar. É isso que a gente torce, né, Erickson? Isso aí. Se você olhar para estar ontem, no jogo de ontem, como o Mike falou, foi um jogo muito feio tecnicamente. O Central sobrou em número de jogadores, mas taticamente o Santa deu uma aula no Central, porque o Santa fechou as linhas, estava com o jogador a menos desde os 5 minutos do primeiro tempo. Fechou as linhas, todas as investidas do Central o Santa estava bloqueando. Então, taticamente, o Santa sobrou. Sabemos que é um time da capital que realmente tem que sobrar taticamente, mas a gente também tem que entender que um time com 5 minutos do primeiro tempo, mais de 90 minutos, jogar com um jogador a menos, força muito o desgaste físico dos jogadores. Vai chegar um momento, se você pega uma equipe mais qualificada, se o Central fosse uma equipe mais qualificada, tanto tecnicamente como taticamente, o Santa ia faltar fôlego e não ia conseguir bloquear essas investidas que o Central teve. Mas infelizmente o Central não conseguiu dar uma aula taticamente em cima do Santa com um jogador a mais. E quando o Maicon fala o gancho da troca de treinadores no Brasil, um exemplo a gente vê também é a decisão. Quando terminou o ano passado campeão da Série A2 com o Nilson, começa o campeonato pernambucano sem renovar com o Nilson. Vê o erro que cometeu e volta a contratar Nilson. Então, a gente vê que se você der uma continuidade de trabalho, um exemplo, vamos botar a nível nacional, é o Atlético Paranaense com o Thiago Nunes. O Atlético Paranaense não tinha lá essa equipe toda, mas deu uma continuidade de trabalho, conseguiu ser campeão da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Então foi um trabalho de continuidade que a diretoria do Atlético Paranaense bateu o pé e manteve o treinador durante essa equipe. A maior prova disso, que eu tenho lembrança, é a de Tite. Tite, para quem não sabe, foi eliminado com o Corinthians contra o Tolima, na pré-Libertadores, uma das maiores vergonhas da história do Corinthians. Então, todo o conselho do Corinthians, toda a imprensa pedia a demissão de Tite, mas o presidente foi lá, bateu o pé e falou, não,
Tite vai continuar. Dito e feito, foi campeão brasileiro, foi campeão da Libertadores, foi campeão mundial, o maior técnico da história do Corinthians, e hoje está na seleção. Então, a continuidade de trabalho dá certo, realmente. Mas tem vezes que não. Tem vezes que realmente o técnico não demonstra melhorar o time, qualificar mais o time. E também pode ter uma crise interna com os jogadores. Mas não sabemos disso, se os jogadores queriam derrubar ou não. Quem é torcedor do Central que está assistindo aí pode dizer melhor o que achava do time. Mas eu concordo com o Maicon, tem que dar continuidade, principalmente em campeonato estadual. Já que para mim não é parâmetro para muita coisa no futebol nacional. Até porque faltam apenas 4 jogos, né? E chegar um novo treinador, aí até imprimir toda uma filosofia, impor o seu trabalho. Então, com o campeonato na reta final, com o Central numa situação bem delicada na tabela, bem complicado. Queria até, para a gente entrar em mais detalhes dessa partida, em tudo que envolve a questão do Central, né? Antes da gente ir para os internautas aqui, queria pedir até para o diretor projetar aí os resultados da rodada, né, da quinta rodada. Isso aí, o Central, esse jogo contra o Santa Cruz 0-0 no Lacerdão ontem, foi partida válida pela quarta rodada, mas aí o complemento da quinta rodada teve Sport e Retrô 1-1, Náutico e Afogados 1-1, times mistos aí de ambas as equipes por conta dos confrontos na Copa do Brasil. Petrolina vencendo decisão por 2-1, vitória importantíssima. Petrolina também que está ali na zona da degola. Santa Cruz conquistando aí a sua quarta vitória, né, no campeonato, indo a 12 pontos, nessa rodada especificamente, vencendo o Salgueiro por 2-1, e o Central conquistando sua primeira vitória diante do Vitória, que ainda não venceu no campeonato e amarga a lanterna. Já a gente projeta a classificação. Mas mandar um abraço aqui, destacar a participação de todos os rotineiros, todos os internautas, do Gol, dando boa noite aqui aos rotineiros, obrigado pela audiência, pela participação. Adriano Roberto também dando boa noite. Maria José, boa noite, amigos. Sou Zé do Pandeiro, sou do Ceará, mas moro em Petrolina, Pernambuco. Zé, muito obrigado. Valeu demais pelo carinho, pela participação. Um abraço a todos da sua terra, do seu estado, Ceará, e a todos aí de Petrolina, a cidade onde você hoje mora. E tem uma galera aqui, inclusive, participando, né, interagindo com a gente aqui de Petrolina. João Carlos Lira, lá do Rio de Janeiro, pai do Polegar, está participando conosco aqui, torcendo por uma boa apresentação do Central contra o Náutico e Petrolina para levantar o moral. É isso aí, João. Central realmente precisa acordar e resgatar o futebol aí no campeonato que está se afunilando. Maria de Fátima dá boa noite, obrigado, Maria. Maria José diz que aqui em Petrolina tem uma galera vendo vocês, muito obrigado. Dá boa noite a Maria de Fátima também, que deu boa noite acima. Arthur Proença, cadê o meu parceiro Pedrão? Tá aqui do meu lado. Pedrão tá aqui, Arthur Proença. Obrigado, meu irmão. Valeu pelo carinho, pela participação. Márcio Rufino, Márcio Moreira, participando aqui também conosco. Ele diz: Erickson, mande um beijo para minha família Rufino, mas só se for agora. Um beijo carinhoso aqui de todos do Rotina Esportiva para a família Rufino. Estamos em Foz do Iguaçu, no Paraná, acompanhando o seu programa. Muito bom. Abraços para o Pedro Maico, parabéns pelo programa. Márcio, muito obrigado. Aproveitem aí essa terra maravilhosa, Foz do Iguaçu, um dos paraísos aí criado pelo poderoso Deus. Muito bom, parabéns. Erickson, só uma ressalva aí, você falou agora há pouco do nosso amigo Arthur Proença, né? O vulgo Samurai! Eu vou chegar lá, vou chegar lá, tá na sequência. Grande aqui, abraço aí para vocês do Espírito Santo, né, que a gente teve o prazer de conhecer em mais uma etapa do esporte paralímpico, né? Circuito regional, né? Os circuitos regionais de esporte paralímpico. Tivemos a grata oportunidade de estar junto com vocês. Eu fico muito lisonjeado de vocês estar participando conosco. Um grande abraço de coração para todos vocês aí, pro Arthur, o Samurai, o Trancoso, né? O meu xará Pedro Trancoso, todos a galera que trabalhou com a gente lá. É isso aí, Edilene Vasconcelos também participando lá de Jundiaí, São Paulo, Emanuel Alexandre aqui de São Caetano, Pernambuco, e agora sim, ó, Leonardo Trancoso, Coé Pedrão, manda um abraço a Trancoso e pro seu xará, Pedro Betzel, aqui do Espírito Santo. Olha é verdade. Grande pessoas, grande amizade que a gente fez, e apesar de, nessa distância, né, a internet nos
nos aproxima, né? Grande abraço, obrigado aí pelo prestígio e grande abraço a essa terra quente que não venta, viu? É isso aí, como diz sabiamente nosso amigo Kim em seu programa todas as quartas e quintas-feiras, né? Quanto mais distante, mais perto de você. É isso que a internet faz e aqui Criativa Web TV leva para você todo esse conteúdo ao longo de toda a semana. Emanuel Alexandre também dá boa noite, galera rotineira, forte abraço para todos. Arthur Proença, galera do Espírito Santo em peso na live, valeu, um grande abraço para todos do Espírito Santo, toda essa galera massa aí, show de bola, capixaba. Ellison Henrique participando lá de Teresina, no Piauí. Edilene também, ela dá boa noite aqui, ela fala de Jundiaí, manda um abraço para toda a galera, obrigado, um grande abraço, um grande beijo para todos vocês aí de Jundiaí, toda a família Vasconcelos. Ellison tá falando aqui, ó, boa noite, Maicon, quanto foi o jogo do Esporte Náutico? Olha aí, ó, já começando as provocações da live. Lapada, inclusive do segundo gol. Já a gente chega lá. Marcos Lima dando boa noite, Jailson Souza dando boa noite também, mandou um alô aqui para Cabrobró, Salgueiro Atlético Clube acima de todos. Olha aí que bacana, a torcida do Salgueiro chegando junto aqui, participando conosco. Dudu Gol, o gigante vai acordar, casar. A turma é mesmo boa, é mesmo da Fusaca, Esporte. E Pablo Marcel entrando também. E a gente agradece demais todo o carinho, toda essa participação de vocês aí, que é sempre um prazer, é sempre uma alegria. Então vão interagindo, vão mandando as perguntas, vão deixando a opinião de vocês. E na sequência já vamos dar continuidade aí, né? Apresentando para vocês a sexta rodada, os próximos confrontos aí, né? Que já começa na próxima quarta-feira, Vitória e Petrolina, jogo importantíssimo ali na parte de baixo da tabela, abrindo a rodada às 20 horas lá na Arena de Pernambuco. Na sequência também na quarta-feira, Decisão e Retrô, jogo importante também. Agora todos os jogos são importantes, são todas decisões agora, tanto para se classificar, para fugir do rebaixamento, enfim, para tentar salvar. Só 10 rodadas, né? Exatamente, são 9 rodadas. É 9, é. 9 rodadas. Então, essa é a sexta, faltam 4 rodadas. Na sequência aí, Afogados e Santa Cruz se enfrentam lá no Vianão, também na quarta-feira. E na sexta-feira, lá nos Aflitos, jogo adiado por conta do confronto do Náutico com o Botafogo pela Copa do Brasil, que vamos falar já com vocês aí também, né? O Náutico recebe o Central nos Aflitos, jogo de extrema importância para o Central, o Náutico para de repente parada dura aí pro Central, tentar sacramentar uma classificação aí, e para o Central mais uma partida de vida ou morte. E fechando a rodada, no domingo teremos lá no Cornélio de Barros, Salgueiro e Sport. Para a gente destacar aí o que há de importante e algumas considerações dessa rodada, queria projetar aí a classificação para que a gente possa entender melhor a importância de cada confronto. O Santa lidera aí com 3 pontos, seguido de Náutico com 11, Afogados Afogados em terceiro com 9 pontos, Salgueiro e Sport 7 pontos, dividindo a quarta e quinta colocação, e aí dividindo a sexta e sétima colocação, Retrô e Central com 5 pontos, e Petrolina e Decisão ali complementando essa parte de baixo, o Z4 com 4 pontos, e na lanterna o Vitória. O que destacar aí dessa classificação e desses confrontos válidos pela sexta rodada do Pernambucano? Primeiro que o Sport pega um adversário dificílimo, jogando lá no Alto Sertão, né, contra o Salgueiro, que já foi muito, né, ao longo dos últimos anos, uma pedra no sapato dos 3 grandes da capital. E tem uma situação dificílima, né, porque ele está junto com o Salgueiro, ali com os 7 pontos. E o pior, uma vitória do Retrô e do Central tira o Sport da zona dos 6 bem classificados. Imagine um quadrangular da morte, né? Lembrando que os 6, os 2 primeiros já estão na semifinal. Os 4 brigam pelas 2 vagas e os 4, para não cair, o Sport está nesse quadrangular. Na verdade, além disso, então, tipo, é uma soma de preocupações que junta isso, junta com a Copa do Nordeste, junta com a Copa do Brasil que nem tem mais, etc e tal, né? É dor de cabeça. Se o Central vence ontem a equipe do Santa, já passava o Retrô e o Sport. Passaria o Sport em número de vitórias, que é o primeiro critério de desempate, porque iria também para 7 pontos e ficaria na frente do Sport. Então, a situação não é fácil, não. Tá bem apertado o negócio aí. Gibson ia falar alguma coisa? Não, a questão da decisão também, que se ganhar, passa o Sport, porque vai colocar uma vitória a mais que o Sport. Exatamente. Que o Sport no campeonato, uma vitória só e empate que só. Que nem diz, né?
Tem uma foto de Guti, pelo menos comigo empatava, né? Agora, Os memes, né? É verdade. Pelo menos comigo era empate, né? empatando. Não era não, né? Que perdeu, né, também. Então tem aí, né? Queria pedir para o diretor Pablo projetar mais uma vez a classificação, né? Só para que a gente possa ver a importância de cada confronto, né? Ali na parte de baixo, por exemplo, Retrô e Central. Queria destacar que Ícaro vem batendo nessa tecla aí, né? Talvez tenha ali, eu não me recordo 100% Ícaro, por isso que eu vou pedir sua ajuda, na ordem aí de classificação que você falou, né? Cravou aí os 6 que avançariam para a próxima fase, né? E os 4 que ficariam ali no Z4 para brigar, 2 permanecendo e 2 caindo para a Série A2, né? Então, eu lembro que você me falou, salvo engano, que Central seria o 6º, né? Então, eu destacaria, queria ouvir a opinião de vocês e de vocês rotineiros também que estão acompanhando conosco aí. Eu cravaria, né, que ali de Sport para cima, apesar de todas essas questões aí, essas particularidades que vocês colocaram, a vitória do Decisão, etc, tal, passaria o Sport, mas eu acredito, né, do Sport para cima, já 5 classificados. A chegada aí de Daniel Paulista talvez venha dar essa sacudida que o Central, que o Sport está precisando, assim como possivelmente um novo treinador venha dar essa sacudida que o Central está precisando. Então eu acho que a briga por essa 6ª vaga vai girar ali em torno de Retrô e Central, né? Para cima ali de Sport e Salgueiro, talvez alterne ali entre Salgueiro e Sport, 4º e 5º colocado, né? Mas eu acho que Santa e Náutico se classificam direto para a semifinal. Pode ser que alterne ali entre primeiro e segundo, mas acredito eu que seriam os 2 classificados já direto para a semifinal. Afogados em terceiro e a briga ali pela 4ª colocação, Sport e Salgueiro, e a briga pela 6ª colocação, Retrô e Central. Tanto que temos aí uma imagem, pedir para projetar, que são os próximos confrontos dessa parte de baixo aí da classificação, entre Retrô e Central, que são os próximos jogos do Central. Não é uma outra imagem, tem 4, isso aí, pronto, esses são os jogos do Central e consequentemente os jogos do Retrô, que acredito que são os 2 que vão brigar pela 6ª vaga. O Central vai para os aflitos enfrentar o Náutico, que possivelmente pegue um time B aí do Náutico, que não quer dizer que vai ter tarefa fácil. O time B empatou com Afogados, então pelo Náutico jogar contra o Botafogo na quarta-feira e esse confronto ser na 6ª, possivelmente seja o time B. Então é uma parada difícil. Depois tem um confronto direto, partida duríssima lá no Sertão, lá no Paulo Coelho. Vai para Petrolina enfrentar o Petrolina. Depois, em casa, enfrenta o Afogados, que vem super motivado aí, né? E, na sequência, fechando a primeira fase, na 9ª rodada, recebendo... Tá ali casa, porque, teoricamente, seria fora, mas esse jogo, o Decisão, como está mandando os jogos no Lacerdão, então o Central acaba jogando em casa. Porém, dependendo do andar dessas 3 rodadas aí, anteriores, imagina Central e Decisão brigando por essa 6ª vaga na última rodada. Vai tirar com aí, certeza o jogo vai lá para Bonito. Isso ou se não for para Bonito, vai para outro estádio, mas possivelmente no Lacerdão não seja. São especulações. Não estamos dizendo prego batido, ponta virada que vai ser isso, mas são possibilidades. Do outro lado, o Retrô, que já é o 6º, vai enfrentar o Decisão aqui em Caruaru. Esse jogo será quarta-feira agora, né? Um jogo bem interessante aí. Depois, em casa, recebe a equipe do Vitória. Depois vai para os aflitos enfrentar o Náutico e fecha a primeira fase jogando contra o Petrolina, que pode também ser que seja uma parada dura aí, uma partida que possa vir a valer uma classificação também. Então, a parada tá dura para ambos. E a minha opinião é essa, a opinião aqui do Rotina Esportiva. Eu queria ouvir a de vocês e de vocês que estão em casa aí acompanhando. Apesar de ter um calendário parecido, para mim o Retrô tem um caminho mais fácil, teoricamente mais fácil. Já que joga contra o Petrolina em casa, sempre é muito difícil jogar contra o Petrolina lá, pelo calor, pelo gramado e entre outras coisas. O Decisão joga no Lacerdão, já um gramado melhor, já Caruaru é uma cidade já... um local melhor de se jogar do que jogar no Sertão com um calor enorme. Enfrenta o Náutico, que
para os dois, mesmo se jogar com um time misto, jogar com o segundo time, jogar com um time da base, é sempre difícil jogar contra o time do Náutico. Já que é uma camisa pesada, e isso pode influenciar muito no jogo, na postura de um time quando vai jogar contra o Náutico nos aflitos. Então, na minha concepção, o Retrô deve ter um caminho mais fácil, teoricamente. Mas se essa chacoalhada do Central com o novo técnico acontecer e uma moral muito grande ao time, o Central deve ficar em sexto. Eu queria muito. Completa aí. Tudo depende do treinador. Eu queria muito poder apostar no Central, sabe? Apesar de que a tradição que o Central tem não se compara, com todo respeito, ao Retrô, né? Que realmente a tradição do Central é gigantesca. O Retrô, inclusive, é principiante no campeonato. Mas eu vou apostar no Central, viu? Eu acredito que, apesar da dificuldade do Retrô jogar 2 partidas de 6 pontos, entre aspas, fáceis, que é Vitória e Petrolina, dentro dos domínios do Retrô, eu acredito, aposto ainda no Central. Então, Centralzinho, querida Patativa de Caruaru, não nos decepcione, certo? Você tem que estar lá, mesmo que não passe para as semifinais, mas entre os 6 colocados, no mínimo, é o que sua história representa em Pernambuco, é de estar sempre brigando pelo título, passando das fases. Até porque, rapidamente, Gibson, você já completa, se isso não acontecer, o Central pode ter complicações sérias, né? Porque, imagina, não se classificar e as coisas como estão, né? O futebol apresentado, não se classificando para um mata-mata do estadual, para o nacional as coisas se complicam ainda mais, porque vai ter que mexer, né? Aí, elenco novo, não se sabe se, dadas as circunstâncias, permanece treinador, enfim, uma série de fatores podem acontecer e não conseguir ter um êxito na Série D. 2021, Central tem calendário até março. Verdade, nem na Série D só volta em 22. Verdade. Então, é muito séria a situação do Central, é muito complicada. Eu ia completar, eu já aposto diferente dos meninos, eu aposto no Retrô. Queria muito que o Central fosse o 6º, mas eu aposto no Retrô pela questão do, teoricamente, que nem Ícaro falou, o Retrô pega os 3 últimos colocados, 2 desse jogo em casa. Pega o Náutico, que provavelmente o Náutico vai com o time B, mas que nem fala, o Juniores do Náutico não é lá também essas coisas. Não é o time B do Flamengo, não. Não é uma moleza, é um jogo difícil. Tanto é que o Afogados, se você for lá, o Afogados é uma equipe qualificada, mas mesmo assim foi um jogo parelho com o Náutico. E a questão também de que a única vitória do Central esse ano no Pernambucano foi contra o Vitória, e uma vitória muito sofrida, com um gol no final, com a equipe que estava lanterna, que não tinha ganhado nenhum jogo ainda, o Central jogando em casa, com o apoio da sua torcida. E sem contar também, se você for olhar a parte estrutural entre Retrô e Central, o Retrô está à frente do Central. Anos-luz, né? Na verdade, se a gente considerar, acho que tem uma estrutura aí de Série B, de que muitos clubes de Série B, até de Série A, não tem, né? Então, a nível estadual, acho que é incomparável até a estrutura, né? A questão também que é o único time do Campeonato Pernambucano que é a empresa, né? O Retrô. Exatamente. Verdade, tem uma estrutura realmente que entre aspas, nasceu para vencer. A verdade é essa. A gente torce que dê certo. Mandar um abraço aí para todos os rotineiros que estão participando. Emanuel Alexandre, ele pergunta a Maico também, né? Querendo saber quanto foi o jogo do esporte. Todo mundo tá perguntando a mim, velho. Quantas pessoas olha aqui, no Google, né? aí, velho. Olha no Google aí, pô. Iraci Lima, dando boa noite aqui, participando conosco. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Grande Cícero Barriguinha, que vai ser papai aí mais uma vez. Parabéns, obrigado pela participação. Marcos Lima, obrigado. Ele está dizendo aqui que esse programa é demais. Valeu, Marcos, obrigado pelo carinho, pela participação. Pedro Maia, que está entrando aqui na live também. Marinalva Silva, dando boa noite a todos, obrigado pela participação. Juliana Silva, lá de Caruaru, também entrando e participando conosco aqui, obrigado pelo carinho, pela audiência. Flávio Santos, ele deixa um comentário aqui, diz que uma rádio só fala que Náutico jogou sem Chiesa e sem Matheus Carvalho e ainda venceu o Clássico, mas ninguém fala que o Sport jogou com um time misto e ainda jogou com um jogador a menos na partida. Como diria um grande isso não justifica, né? Isso não justifica. Clássico é clássico e vice-versa, né? Isso não justifica e ainda mais. Chiesa era que não ia jogar mesmo. Chiesa está machucado. Chiesa só volta dentro de 2 meses, aproximadamente. Ou se conseguir se recuperar antes. Então,
tire Chiesa da jogada. Matheus Carvalho é um grande jogador. Mas a gente sabe que ele é um diferencial ali, jogando ali pelas beiradas do campo, né? Um jogador muito veloz, muito habilidoso. E o Sport, por mais que ainda esteja tentando se estruturar, não justifica. Não quer dizer que é para toda vez ir para os aflitos e ganhar, não. Cara, o Sport jogou contra o Náutico, clássico dos clássicos, inclusive nos aflitos. É puramente normal que o Náutico ganhe. É porque a torcida do Sport já está com uma dor de cabeça muito grande, já foi eliminada, foram buscar um negócio lá no sul do país, voltaram sem nada, tá entendendo? Então, na verdade, já estão com os nervos à flor da pele, aí não admite nenhum tipo de derrota, mas uma derrota puramente normal, para um time que inclusive está melhor do que o Sport até então na temporada. É verdade. E olha só, tem um recadinho bem legal aí, que é o oferecimento desse campeonato pernambucano, né? Série A1 2020, que está bem emocionante, que está eletrizante, afunilando aí, chegando ao seu final, que é um recadinho da Andernet Telecom, que é o nosso patrocinador aqui, que apoia, né? Que está sempre trazendo essa internet maravilhosa para que possamos levar o programa Rotina Esportiva para você e toda a grade de programação aqui da Ativa Web TV. Então, se você quer aí, né, navegar com mais qualidade, com mais tecnologia, velocidade, entre em contato com a Andernet Telecom. Você pode falar com eles através do número 819-9497-5166. Esse número é o WhatsApp. Vocês podem mandar lá um alô, falar com o Diego, com o Jefferson, no 819-9497-5166. Para você baixar seus filmes, ouvir suas músicas, né, seus streams lá, né, jogar online e acompanhar aqui toda a programação da Ativa Web TV de segunda a sexta. Então tem planos lá imperdíveis de 12 megas a partir de R$40. Você pode navegar sem limite de dados, instalação grátis, né, suporte técnico de um provedor homologado. Então tá show de bola aí. Entre em contato com a Andernet Telecom. Mais velocidade, mais possibilidade. Esse é o recadinho aí especial, né? E oferecimento do Campeonato Pernambucano. E agora a gente vai falar de Copa do Nordeste, que também está a todo vapor, né? Chegando aí ao final da terceira rodada, final entre aspas, né? Porque o complemento dessa terceira rodada está acontecendo e a gente vai atualizar vocês, né? Tá jogando aí Imperatriz e Fortaleza. A gente traz já aí quanto que está esse jogo, né? Mas pode projetar aí, diretor, os resultados aí de momento, né, que já ocorreram da terceira rodada. Maico, chama aí, Maico, por gentileza. Tivemos aí no Arruda a vitória do Santa Cruz, né, contra o ABC. Depois, na sequência, um grande jogo, né, onde tivemos um empate do Ceará contra o Bahia, lá no Castelão, não é isso? Depois o América empatou com o CRB, também bom jogo, o jogo que a gente já comentou um pouco aqui, clássico dos clássicos a Copa do Nordeste, 2-0 do Náutico, grande vitória do Náutico, inclusive o segundo gol, um golaço, vamos falar daqui a pouco. O Confiança, que foi a despedida, né, do nosso futuro ex-treinador, né, do Sport, o Daniel Paulista, ganhando do River na sua partida de despedida. O Vitória, que acabou empatando de 0-0, né? E na sequência o CSA, que perde dentro de casa para o Botafogo da Paraíba, grande vitória do Botafogo, e o Fortaleza, que não conseguiu superar lá o Imperatriz, né? Jogando. Na verdade, esse jogo está em andamento. Na verdade, está no intervalo agora, né? Tá por enquanto 0-0. Isso, né? 0-0. Segue 0-0. O jogo está no intervalo. Retoma agora o segundo tempo às 21 horas. Então, que destacar aí, vamos já para a próxima rodada, a quinta rodada, pode ser classificação. O Botafogo aí que tem a dupla. Reeditando aí a dupla vitoriosa, né? O lateral flamenguista e o goleiro, né? Felipe. Tá chegando Felipe. Esqueci, me fugiu o nome do lateral agora. É Léo Moura. Léo Moura, isso, Léo Moura tá aí, tá reforçando aí o Botafogo, né? Tá liderando aí o grupo A com 8 pontos, seguido de Fortaleza, tá empatando, tá indo a 6, né? Bahia 5 pontos, CRB 5 pontos também, e o Sport tendo essa queda aí, com a derrota caindo para a quinta colocação, também 5 pontos. Na sequência vem o River do Piauí e ABC com 4 pontos, e na lanterna o Frei Paulistano com 2 empates e 1 derrota. Então temos aí a classificação do grupo B, né? Confiança, né, de Sergipe liderando aí absoluto com 10 pontos, né? Náutico com 7 em segundo, Vitória da Bahia com 6,
América com 5, fechando aí esse G4, os clubes que se classificariam para a próxima fase. Imperatriz indo a 5 pontos com esse empate provisório com Fortaleza, né, mas não alteraria ali pelos critérios de desempate a classificação. Santa Cruz em 6º, apesar da vitória. Ceará com 4 pontos, Ceará também em 7º e fechando aí num mau momento o CSA na lanterna com 1 ponto. E os jogos da próxima rodada, Ícaro? Chama aí pra gente, fala aí e o que destacar. Vamos ter CSA e Bahia no Rei Pelé, um jogo de um time em Série A, que fez um investimento maior para essa Série B do que fez para a Série A, e mesmo assim não está dando resultado, e o Bahia, que é o melhor time do Nordeste no papel. Por sinal, também caiu fora da Copa do Brasil, né? Inclusive a gente estava lá pela competição paralímpica, né? E o Vitória do Espírito Santo acabou eliminando o CSA, que era grande favorito como o Sport. Era contra o Brusque e acabou caindo fora também, pelo mesmo resultado. 2-1. E o Bahia também. Bahia também. Bahia perdeu 1-0. Não, foi 1-0. Foi 1-0 do River, quase no Isso pro River, exatamente, isso mesmo. Aí vai ter Confiança e Fortaleza no Batistão, às 4 horas da tarde. Jogo interessante, né? Vai ter Imperatriz e River no Frei Epifânio. Vai ter na Arena das Dunas América de Natal e Sport. No Castelão vai ter Ceará e Botafogo da Paraíba. No Arruda vai ter Santa Cruz e Frei Paulistano. No Barradão terá Vitória e CRB. E nos Aflitos, Náutico e ABC. Gibson, o que você destacaria aí dessa rodada? O que destacar dessa rodada é que nem fala o jogo do CSA e Bahia, duas grandes equipes do campeonato do futebol nordestino, né? O CSA, que vem de uma Série A, lutou até o final para conseguir se manter na Série A, mas pelo começo do campeonato não conseguiu. O Bahia, que tem uma Copa do Nordeste para dar aquela levantada, aquela equilibrada, entrosar o time para uma Série A, como já caiu fora na Copa do Brasil. Os dois únicos times da Série A que caiu fora da Copa do Brasil foi o Bahia e o Sport, né? Os dois do Nordeste, infelizmente. Outro jogando também, Confiança e Fortaleza. Confiança liderando o grupo B, mas agora com a saída do Daniel Paulista a gente não sabe como é que vai suportar o time, quem vai ser o novo treinador, se vai implantar a mesma filosofia que Daniel Paulista. Devia levar o Guto para lá, né, para fazer a troca para ver. E o Fortaleza também é uma equipe de Série A que, na minha opinião, dos times do Nordeste, o Fortaleza é uma equipe que vem mais bem estruturada há alguns anos, mantendo o mesmo elenco, o treinador, aquela mesma base, fez uma Série A sem defeitos nenhum, conseguiu ir para a Sul-Americana, e eu digo mais ainda, o Fortaleza não foi para uma pré-Libertadores, porque o Rogério Ceni saiu aquele período para ir para o Cruzeiro. Exato. Na minha opinião, um erro dele. Se ele tivesse continuado Fortaleza, não tivesse quebrado esse trabalho, o Fortaleza ia brigar por uma pré-Libertadores, que foi o que aconteceu com o Bahia, dúvida. só que não teve força no final para chegar lá. Pode continuar. Outro destaque também, para mim, é o América e o Sport. É o jogo que o Sport tem que, com o novo treinador, mostrar que é uma equipe de Série A, que é uma equipe forte do Nordeste. Tem que se impor, né? Se impor contra uma equipe de Série B, que é o América. E mostrar que vai buscar a classificação na Copa do Nordeste e até brigar pelo título da Copa do Nordeste, por que não? Se bem que esse parâmetro aí, Série Esse negócio tem a Série B, infelizmente você está sim. correto na colocação, mas não é o que está se apresentando. Eu vou Não dizer adianta assim, ser Série ó, B. Brusque na memória, que vocês vão ver que essa questão aí não vai dar muito certo, vai não. ter- Brusque na memória, vai ser que quicado- recentemente Série vai ser A, Série quicado B, nas redes Série C, sociais, não tá pelos torcedores do esporte. né? Mas ele falou muito bem do Rogério Ceni. Pra mim, o Rogério Ceni faz milagre com esse time. Esqueça tudo que o Fortaleza fez. E você que está assistindo, esqueça tudo que o Fortaleza fez ano passado, ano retrasado. Só olha o elenco, por nome. Veja o elenco do Fortaleza. São jogadores que não fizeram sucesso nos clubes grandes, foram para o Fortaleza e o Rogério Ceni conseguiu recuperar os jogadores, fazer um plano tático no time, numa intensidade muito grande. Ele que foi estudar com o Klopp no Liverpool e está se espelhando nele. Faz um jogo de meio campo muito físico, muito de marcação, de velocidade, e um time que tem bom contra-ataque. Até com o Santa Cruz teve a posse de bola em alguns momentos do jogo, porque o Rogério Ceni percebeu que o Santa Cruz tinha uma deficiência muito grande da velocidade dos zagueiros e dos laterais. Então aproveitou da velocidade do time para fazer
contra-atacar e abrir o placar. Foi o A0 principalmente foi por uma falha da defesa, mas também foi por uma bola lançada nas costas do zagueiro para a velocidade do David. Então o Fortaleza, para mim, o destaque da rodada é confiança em Fortaleza, pelo que o Daniel Paulista fez no Confiança e o que vamos ver com o novo técnico. E o Fortaleza, que é o clube de Série A, tem um investimento muito grande, o segundo maior investimento do Nordeste neste ano. E vamos ver como vai se dar um time de Série B contra um time de Série A. Um time de Série B que vem jogando melhor do que o Fortaleza, mas o Fortaleza tem uma tradição maior, uma camisa melhor e tem um elenco melhor. Então vai ser um jogo bem interessante para quem gosta de ver Golias. Como é Golias contra quem? Não sei se agora. Davi contra Golias. Davi versus Golias. Mas também vai ser tão isso. Pelo nome, pelo investimento, sim. Mas pelo futebol jogado, nem tanto. E se eu vejo que se o Daniel Paulista tivesse continuado no Confiança, ia ser um jogo tecnicamente muito bonito, tanto tecnicamente como taticamente. Um ia querer anular a tática do outro, ia ser um show de bola. Eu acho que ia ser um dos melhores jogos da primeira fase da Copa do Nordeste. Mandar um alô aqui para os internautas, rotineiros, até para a gente retomar aqui, até fazer um destaque ali do confronto entre CSA e Bahia, né? Mas vamos antes aqui mandar um alô para os internautas que estão participando. Caroline Rodrigues, né, diz aqui boa noite. Pedro manda um alô para Brasília e para o seu amigo Leandro. Grande Carol, né, esposa do Leandro, também estava junto conosco, tanto nas etapas de Brasília e na sequência na etapa de Vitória do Espírito Santo. Grande abraço, meu amigo, o famoso Leandro, Léo, ex-jogador, viu? Já bateu uma bolinha também. E sua esposa, digníssima Carol, não vai mandar no bichinho não, viu? Tenha calma, viu? Legal, tem Flávio também aqui, ele deixando vários comentários aqui. Ele diz, time por time, o Sport é o melhor. O Sport tem jogado com um time misto, facilitou sim a vitória do Náutico. Se fosse ao contrário, vocês da imprensa falavam. Mas como se diz, Sport, né? Contra tudo e contra todos. Amigo Flávio, eu acho que não é bem por aí. Até porque a gente não está falando do Sport, a gente está falando tecnicamente do futebol que tem apresentado. E do que aconteceu. E do que aconteceu. São fatos, a gente está trazendo fatos. Assim como a gente falamos no início do programa, não sei se você estava participando ao vivo, né? Falamos que Afogados e Náutico jogou com um time misto. Falamos que Central também está tentando se encontrar ainda no campeonato. Falamos que possivelmente o Náutico enfrente o Central sexta-feira com um time misto por conta do jogo contra o Botafogo, válido pela Copa do Brasil na quarta-feira. Então, assim, o que a gente não pode é ficar nem em cima nem atrás do muro e fazer com que esse péssimo momento do esporte e dos clubes pernambucanos no campeonato técnico horrível, né? A gente não pode se esconder atrás disso e principalmente na questão do esporte que a gente está falando, está trazendo essa questão, evidenciando, porque a gente estava falando do jogo do esporte, são situações, são circunstâncias que não podem, em hipótese alguma, apagar o péssimo futebol que o esporte tem apresentado, né? Tanto na Copa do Nordeste, tanto no Campeonato Pernambucano, já foi eliminado da Copa do Brasil, em hipótese alguma isso poderia ter acontecido, com todo respeito à equipe do Brusque, que vem fazendo uma temporada fantástica e vem de um título de Série A, de Série D, né? Vem de um título nacional, vencendo aí Chapecoense fora de casa, vencendo o Avaí, né? Então fazendo um excelente campeonato catarinense. Então são clubes que, apesar de estarem em divisões diferentes, né, têm se consolidado num planejamento, tem se consolidado num trabalho e que está num momento futebolístico melhor. Então a gente não pode tapar o sol com a peneira nem esconder os fatos. Eu também complemento, Erickson, entendendo você, Flávio, tá de cabeça quente, como todo rubro-negro também tá de cabeça quente, mas isso imagina o centralino? Não, claro, isso é público e notório que de quem que é sempre mais cobrado, entra ano e sai ano dentro do futebol pernambucano. É o esporte que tem uma estrutura de um clube muito mais tempo Série na A, Série A. maior investimento. Inclusive, atualmente vai estar na Série A, né? Está na Série A em 2020, voltou no ano passado, fez um bate e volta da Série B. Então, ele sempre vai ser o clube mais visado pela imprensa e até mesmo pelos torcedores, até adversários, para ser motivo de chacota quando as coisas não vão dando certo. Isso é uma coisa plenamente natural. É um time que sempre se espera mais
dele e de se impor, não só dentro de Pernambuco, como no Nordeste também, porque tem história para isso. Então isso é puramente natural. Eu entendo totalmente você, Flávio, a pensar nesse sentido, mas o que acontece é que não tem como fugir disso. É questão de responsabilidade. Por exemplo, nada comparando com o futebol técnico que a gente está falando, é como se estivesse falando de um outro país, mas não vai se cobrar, vai se esperar o quê de um Flamengo da vida? Vai se esperar que ele se mantenha sempre o quê? Brincando, como eles brincaram contra o Atlético Paranaense e ganharam mais um título. Tá entendendo? Então, se for diferente disso, a galera vai cair em cima. Estão comemorando até perder de pouco, de 3-2 estão comemorando o Flamengo. É verdade. A verdade é essa. Exato. E se a gente for colocar aí na questão de um âmbito estadual, para que fique ainda mais claro que a questão não é o esporte, é o nível técnico que Pernambuco tem apresentado de futebol. Pernambuco era potência regional, nacional, que hoje se perdeu aí. Né, Bahia está disparado na frente, Ceará está disparado na frente, Alagoas está disparado na frente, até a Paraíba, nosso vizinho aqui, que era uma rivalidade, e que sempre, né, teve historicamente essa briga aí no futebol. Está bem à frente, então é o nível técnico do futebol pernambucano em geral, nem do esporte em si. Então mandar um abraço. Mas deixa eu falar um pouquinho aqui. Ele falou assim que do time misto, do Náutico, mas se ele não assistiu os programas anteriores, principalmente o programa antes do início do campeonato, eu falei aqui dos investimentos de cada clube com o elenco, a folha salarial. O Sport tem uma folha salarial mensal de 1.200.000 por mês e o Náutico tem de 500 mil, então já é o dobro, um pouco mais do que o Náutico. Nós temos aqui essa imagem, pode continuar. Mesmo com o time misto, o Sport ainda tem a obrigação de jogar um futebol melhor do que vem apresentando. Não é porque foi com o time misto, foi com o time reserva que pode jogar mal. Não pode. A maioria dos torcedores tem uma cabeça, uma mentalidade um pouco clubista, de sempre achar que um comentarista, alguma pessoa, um apresentador, está sempre indo contra o clube dele. Mas não, a gente só está fazendo nosso comentário imparcial. Tanto aqui tem um comentarista torcedor do esporte e não fala, e ele não passa a mão na cabeça de treinador, dos jogadores, e quando o time vai mal. O torcedor também tem que ser assim. O torcedor tem que criticar também os jogadores para ver se a diretoria muda algo, muda a filosofia de trabalho dos treinadores, muda a filosofia de trabalho, como vai contratar um jogador. Então, se a torcida passa pano para essas atuações ruins do esporte, nada vai mudar, vai continuar sempre no mesmo. Engraçado que, só para pegar esse gancho que você comentou, né? Que aí vocês descubram, para quem não sabe, né? Sabe. Mas coincidentemente, nós temos aqui, dentro do nosso programa, todos aqui torcendo para um time diferente de Pernambuco. Verdade. E, inclusive, praticamente representando todas as torcidas aí mais conhecidas. Olha aí que então, bacana. veja como é fundamental a gente ter essa ideia e ter isso, como o Ícaro falou, que é falar realmente com a coerência. Isso é a graça do futebol. O folclore não pode ser perdido, mas um folclore com responsabilidade e, sobretudo, respeito. E para completar também, ele fala muito que o esporte estava com o time misto, mas se você for olhar, o Náutico estava sem o lateral direito Braz, estava sem Diego Silva, que faz dupla de zaga com o Ronaldo Alves, estava sem Luanças, que se você for olhar no futebol pernambucano hoje em dia, não é porque está no Náutico, mas quem é o volante que está jogando como Luanças está jogando no Náutico. E o Jean Carlos também, né? Que a gente inclusive falou, o cara tá comendo na bola. Não tem dentro do futebol pernambucano, nordestino e quiçá brasileiro, um cara que seja tão dinâmico no meio de campo como o Jean Carlos é. E o principal, rei das bolas paradas. O que falta no futebol brasileiro do cara que pegue bem na bola, bater faltas como a gente sempre tinha no futebol brasileiro, que eu sou fã do futebol dele, sempre acompanhando o jogo dele, independente o que se vai mal ou bem, mas ele mostrou isso. Fora que o Náutico entrou com um time com 3 volantes, eu não entendi. Jonathan Josa e Rodney. Aí a gente tá vendo as maiores folhas salariais do Campeonato Pernambucano. O Sport, além de ter o dobro do segundo lugar e um pouco mais do segundo time com mais com a maior folha salarial, que é o Náutico, ele também é o 19º time com o elenco mais valioso do Brasil. Ele tá na Série A hoje, só na Série A hoje só ele está na frente só do Atlético Goianiense, que tem um elenco que vale menos do que o dele, mas em compensação o Náutico vale bastante mais do que o do Náutico, vale bastante mais do que o do Santa Cruz, bastante mais do que o Retro, Afogado, Central e outros clubes do Campeonato Pernambucano. Então, o Sport está muito abaixo nesse campeonato. Ninguém esperava que o Sport jogasse tão mal como está jogando agora. Esperava um pouco mais de intensidade, um pouco mais de superioridade, um pouco mais de bola no chão para trabalhar
e pressionar o seu adversário para tentar fazer o gol, e não esse futebol que vai apresentando. Espero que mude agora com o Daniel Paulista para o bem do futebol pernambucano também. E vê só, a importância de planejamento, que todo programa a gente bate nessa tecla. O Central ali apresentou uma folha de 120 mil, que reduziu para 100, depois espremeu daqui e dali, caiu para 85, 90 mil. E no planejamento inicial do clube, só com dispensas teve um prejuízo de 65 mil. Então, um clube que externa, que não está bem financeiramente para fazer contratações, porque diante das pretensões do Central, uma folha salarial de 120 mil já é baixa, caindo para 80 e tendo um prejuízo com dispensas de 65 mil, depois a gente não entende porque treinador é dispensado, né? É muito importante essa questão no futebol. Isso já mudou, né? Porque o Sport fez contratações, inclusive já aumentou e saiu, o Náutico também, esses 500 mil não estava nem com Chiesa ainda, tá entendendo? Então isso já cresceu também. Então isso tipo é o inicial, que a gente já teria, como o Ícaro bem e muito inteligentemente destacou e lembrou, que isso é fundamental para a gente analisar também. Não é só dinheiro que ganha não, dentro do futebol, mas é o que é cobrado por isso. Exato. Essa é que é a verdade. Verdade, um alô aqui para os internautas, os rotineiros, Rafael Costa entrando, participando conosco, Elton John, olha aí, até o astro Elton John está participando conosco aqui, dando boa noite, olha aí, ó. Sueli Teotônio dando boa noite também, e Elton, ele deixa um recado bem bacana aqui, ó. Um grande abraço a todos vocês aí de Pernambuco, eu sou daí de São Caetano, mas no momento estou morando em Guarulhos, São Paulo, bacana, obrigado pela participação, pelo carinho, e um abraço a todos aí de Guarulhos, da Grande São Paulo, Iron Locutor, nosso amigo apresentador, junto com o amigo Dário Moraes, do programa Papo de Boleiro, amanhã às 20 horas. E vamos falar já, após esses comentários aqui, sobre a programação da Ativa Web TV, para que vocês possam acompanhar aí. Carlos Alberto Silva também dando boa noite a todos, diz parabéns pelo belo programa. A gente que agradece, amigo, obrigado pelo carinho, pela participação. E Jefferson Moisés, grande Jefferson Moisés, do canal Fala Bicho, é isso mesmo? Se não for, me corrija aí, né? Então dê uma conferida lá depois, o Fala Bicho, que é sensacional. Eu acho que é isso mesmo, né? Se eu não estiver errado, mas obrigado pelo carinho, pela participação. E vamos aí chamar a programação da Ativa Web TV para que vocês possam acompanhar de segunda a sexta com o programa Rotina Esportiva, toda segunda às 20 horas, comigo, com o Maico, com o Ícaro. Às terças-feiras, programa Papo de Boleiro, também às 20 horas, com Dário Moraes, Girão Locutor. Às quartas, Quinho Ramalho, às 20 horas também. Na quinta, às 19, Erivaldo Entrevista, e às 20h30, Quinho Ramalho. E na sexta, fechando a programação da Ativa Web TV, programa Evidência com Paula Santana, às 20 horas. A programação de momento da Ativa Web TV. É aí, ó, Fala Macho, não é Fala Bicho, não, é Fala Macho. Isso aí, vamos. Ô macho, já que é Fala Macho, não é bicho. Depois vamos marcar aí, agendar um bate-papo aqui, né, com futebol, pra gente unir aí futebol, cordel, uma poesia, né, fazer um bate-pronto aqui bem bacana. Vamos agendar aí uma segunda-feira, se Deus quiser, pra gente estar junto aqui. Ele dá boa noite aqui aos amigos, quase um ano, que esse ano um time do interior seja campeão. É a nossa torcida, Jefferson, a gente sempre levanta essa bandeira aqui, né, para que possa, né, trazer mais graça ao campeonato pernambucano, né, então seria muito bacana, muito positivo que um time do interior pudesse chegar aí, né, sem contar o que mudaria na vida do clube, né, questão financeira, né, o quanto isso seria motivador para que os outros clubes pudessem chegar também, né, a almejar isso, enfim, mudaria tudo, né, então a gente vai aproveitar aqui e fazer um rápido intervalo, né, mas não sai daí, né? Aproveita, toma aquela aguinha, compartilha o link com os amigos, com os familiares, porque voltando, ó, tem muito mais bate-papo para você que nos acompanha, que nos prestigia com o carinho da sua audiência. Esse som aí. Profissionalize o seu negócio com a Insólita Assessoria. Trabalhamos com design gráfico na criação de logomarcas, cartão de visitas, folhetos, banners, cartazes e muito mais. Além da criação do seu site ou gerenciamento de redes sociais.
A Insólita Assessoria dispõe de serviços de design gráfico, web design, marketing digital e consultoria em atendimento ao cliente. Contate-nos através do e-mail atendimento@insolitaassessoria.com.br ou pelo fone 81 993 45 23 33. Insólita Assessoria, sua comunicação em boas mãos. Chega de perder tempo e dinheiro com conexões lentas e que vivem caindo. A Andernet Telecom tem mais qualidade, tecnologia e velocidade. Fique à vontade para assistir filmes, vídeos, ouvir música, baixar arquivos ou jogar online com os amigos. A Andernet tem planos imbatíveis a partir de 12 megas por R$40, sem limites de dados, instalação grátis, suporte técnico qualificado que somente um provedor homologado pela Anatel pode oferecer. Planos de 12 megas a partir de R$40 por mês só na Andernet. Envie uma mensagem para o nosso WhatsApp 994975166. Andernet, mais velocidade, mais possibilidade. Fala galera, aqui quem fala é Carlinhos Bala, Rede Pernambuco. Estou aqui para mandar um recado para você acompanhar sempre, Rotina Esportiva. Perde não, valeu? Tamo junto, um abraço. Olha aí o recado da fera, Carlinhos Bala, o Rei de Pernambuco. Então, recado dado aí, não perde não. Toda segunda-feira, Rotina Esportiva, aqui direto da Ativa Web TV. E voltando aqui, nesse clima de carnaval, não sei se vocês estão ouvindo aí, né? Um somzinho bem básico, bem baixinho de fundo, né? Faz parte, a gente tá em clima de festa, carnaval, trio elétrico passando aqui ao lado da Ativa Web TV. Que fica no centro da cidade de São Caetano. Exatamente. São Caetano que tem uma tradição muito grande no carnaval, o Carnaval das Laúças, e tá aqui um bloco aqui do lado. Exato. Vocês podendo também compartilhar aqui conosco. Verdade. Esse sonzinho é legal do carnaval. Carnaval de São Caetano sendo homenageado no estado inteiro, né? O carnaval homenageado em Pernambuco, né? Então, faz parte, né? Não sei se vocês estão ouvindo aí na live, mas é o clima do carnaval aqui de São Caetano que tá com tudo. E nesse clima tem um recadinho aí, bem legal para vocês. Vocês não podem perder esse recado. Olha que legal aí, Tem recadinho aí do nosso amigo. Para todos. Solta, diretor. Solta, diretor. Ou senão, bota o grilo. Cri, cri, cri. Se não achar o recado, vamos embora falar de Copa. Eita, gota serena tá pegando fogo, dando uma passadinha aqui pra você não esquecer. A Ativa Web TV tá no ar de segunda a sexta-feira, trazendo as melhores comunicação, informação, tudo tá nesse canal. Ativa Web TV aqui em São Caetano. Tu tá perdendo dinheiro porque tu não anuncia. Anuncia aqui também o seu produto. Gota serena. Tá pegando fogo. Eita, gota serena. Olha aí o recadinho de André Almeida, né? Então tá pegando fogo, olha aí, não deixa de anunciar não, tá perdendo dinheiro, olha aí como ele falou, né? Quem anuncia sai na frente, hein? Então não deixa passar. E trazendo informação já de prontidão para vocês, o Fortaleza abre o placar, 16 minutos do segundo tempo, vai vencendo aí a equipe do Imperatriz por 1-0, jogo válido pela quarta rodada da Copa do Nordeste. E por falar em Copa do Nordeste, vamos dar um salto nacional e falar da Copa do Brasil. Diretor, é matéria fria falar do esporte? Não. A gente fala, não fala, como que é? Como que funciona, né? Copa do Nordeste já foi, vamos falar da Copa do Brasil. Brusco Hino aí, Brusco Hino. Isso aí tá aí na tela pra vocês, Copa do Nordeste, mas é a Copa do Brasil. Pra vencer, nosso time faz tremer, meu Bruscão do coração. Mais que um clube, uma paixão, o meu time é campeão, meu Bruscão do coração. Isso é mesmo que dá uma facada no peito. Olha aí o hino do Brusco. Aí eu pergunto ao diretor, é matéria fria falar do esporte? Não é? Falamos, não falamos? O jogo foi semana passada, vai valer a pena. A gente já falou, né? A gente já destacou a derrota do esporte para o Náutico.
pela Copa do Nordeste, né, que foi na sequência de uma derrota que quase ia ser uma classificação, ao meu ver, totalmente injusta, porque o Sport realmente não jogou nada, a verdade é essa, muito fraco o futebol do Sport, e poderia ter sido beneficiado com um gol no final do jogo, que foi validado, né, inicialmente, e depois da validação e de muito tempo de confusão, quase 8 minutos, o jogo parado, é que nós tivemos a confirmação do gol ser certamente, corretamente anulado. Além de falta no goleiro, teve o movimento do braço, do gol com o braço, né? E outra coisa, totalmente errado. E ele estava impedido ainda. Além disso, né? Além disso. Então, totalmente erro. Então, mais uma na coleção dos vexames do Sport nas últimas 4 edições da Copa do Brasil. Copa do Brasil, galera, que vocês não estão esquecidos. Estamos falando de um campeão de Copa do Brasil do ano de 2008. Em uma das competições onde um time pegou mais adversários difíceis da história até a sua final. Então, não estamos falando de um time qualquer, um time campeão da Copa do Brasil, que nos últimos 4 anos só colecionou extremos vexames. Um dos anos passou para a segunda fase, mas o vexame ainda foi maior, que caiu na segunda fase, depois de estar ganhando de 3-0, deixou o Ferroviário empatar e perdeu nos pênaltis. Então, lamentável, lastimável, e aí é aguentar as piadinhas do Brusque, isso, não faça mal feito Brusque, aguenta a zoação, né, Icaro? É isso aí. Principalmente dos tricolores e do alvirrubros, ficaram muito felizes. Não, a semana do Sport não foi nada boa. E essa sua risadinha na cara? O Sport ocupa a 5ª colocação do Pernambucano, com possibilidade de entrar na zona de rebaixamento. Ele tá gostando de ser quinto, né? Que tá os dois quintos. Ele tá no grupo dele, na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil também. Na mesma semana, tem a possibilidade de cair para a zona de quadrangular final para ser rebaixado no Campeonato Pernambucano. Saiu da zona de classificação da Copa do Nordeste para a próxima fase e foi eliminado da Copa do Brasil pelo Brusque. Então, uma semana perfeita para quem não gosta do esporte, né? Falando de quinto aí, eu ia fazer uma piada, mas aí eu ia fazer um merchan gratuito aqui, mas eu vou deixar a piada para depois. Pode seguir aí. Para completar ainda, foi o único time de Pernambuco que não passou de fase na Copa do Brasil, né? Exato, cara. Até o Afogados mostrou. Eu queria destacar aí essa importantíssima, histórica classificação do Afogados. 3-0, 2 gols de Diego Ceará, que vem matando a pau, jogando fino da bola. Ele que faz ali a dupla de ataque com o Candinho, que também vem jogando muita bola, golaços de falta e etc, coisa que já não se vê faz tempo no futebol brasileiro até, né? Então, jogando muita bola o Afogados, um time muito bem treinado pelo Pedro Manta, muito arrumado. Primeira partida oficial nacional de um campeonato nacional do Afogados, já conquistando aí essa importantíssima vitória por 3-0 diante do Atlético do Acre, né? Inclusive até nas redes sociais ele soltou uma piadinha ali, isso fez aquela graça do futebol que a gente brinca, né? O Sport perdendo ali pro Atlético Acreano, o Santa Cruz, o Náutico, aí postou a vitória dele de 3-0, aí colocou lá, Acreano, aqui não. Então, muito bacana essa questão dessa brincadeira sadia, desse folclore do futebol que não pode se perder, né? Uma importantíssima vitória, uma vitória incontestável, um futebol muito bem jogado e que vai... os próximos jogos aí, Pablo, por gentileza, vai enfrentar parabéns mesmo, o Atlético Mineiro, que eu já cravo aqui, viu? Eu aposto na classificação do Afogados. Eita, mas ia ser massa demais. Eu aposto. Tirar o Galo, todo poderoso Galo. Mas se olharmos o campeonato mineiro que o Galo vem fazendo... Horrível. E o campeonato pernambucano que o Afogados vem fazendo, agora passar de fase na Copa do Brasil, jogando em casa, com a pior da torcida, sabendo que o empate, o time leva para os pênaltis, não tem ninguém que joga pelo empate. Segunda fase vai para os pênaltis. Um time muito bem treinado, então o Pedro Manta vai jogar por uma bola.
Lembrando, né, que os times que estão na direita, ainda nessa segunda fase, é pelo ranking da Copa do Brasil, né? Então por isso que eles ainda passam com um simples empate. Não, passam. Essa fase empate é pênalti. É verdade. Ó, ele só respeita o fato de ser ainda jogando, por exemplo, o Botafogo fora de casa, porque tem maior ranking do que o Botafogo, não é isso? Exato. Mas enfim, como o Atlético, por exemplo, está jogando lá e o Santa Cruz contra o Atlético Goianiense. Mesmo porque Gibson destacou bem. O Atlético Mineiro ontem sofreu, levou um calor da Caldense e perdeu em pleno Mineirão por 2-1. Não vem fazendo um bom estadual. Sofreu para empatar contra o Campinense e se classificar com um 0-0. O Campinense jogando muitos momentos da partida superior ao Atlético Mineiro, né? E vai pegar um Afogados super motivado, querendo botar mais uma cotinha Afogados, velho. Vamos botar o Galo pra morrer dentro da bacia de água, né? E o Dudamel, que foi muito bem como técnico da Venezuela, elevou o patamar da seleção, tanto que fez frente para a seleção brasileira e para a Argentina na Copa América, mas não vem mostrando um bom desempenho no Atlético Mineiro. Não é um futebol vistoso, é um futebol reativo, um futebol que não consegue colocar a bola no chão, não consegue trabalhar. Será que o Dudamel é primo do Gargamel? Vilão dos Smurfs, velho. Eu sempre, quando escuto o nome dele, pesquiso. Mas o apelido dele é Gargamel também. Para a torcida do Galo, chama ele desse jeito. E também é muito criticado pela torcida do Galo. Eu tenho um amigo torcedor do Galo, o nome dele é Caio Almeida. Ele critica, não importa o jogo. O time pode jogar bem, mas ele está criticando o Dudamel. É um pedido de vários torcedores para que o Atlético Mineiro troque de técnico. Mas a onda agora não é técnico estrangeiro? Eles não são mais inteligentes? Não conseguem fazer o time jogar? Aí sempre é assim não, tá ligado? Mas aí eu acho o erro da torcida da diretoria do Galo. Que todos os técnicos que vêm de fora, eles estão procurando um técnico que joga para frente, um técnico de futebol ofensivo, de velocidade, de movimentação, mas foi procurar o Dudamel, que é um futebol reativo. É um futebol de muito contra-ataque, na Venezuela é muito assim. Principalmente um centroavante de porte físico, de muito porte físico, forte, aquele centroavante brigador, que ele gosta de jogar reativo e jogar a bola, dar um chutão para frente do zagueiro, para o atacante centroavante disputar a bola. Que dá lá na frente. Mas o centroavante disputar a bola, dominar e ali puxar o contra-ataque. Então, ele mostrou sempre isso na Venezuela, sempre não escondeu um pouquinho, não. Teve Copa América em sequência, teve Copa América no Brasil, dava pra perceber como ele jogava, e eu acho que a diretoria do Galo errou em contratar ele. Então, é uma oportunidade do Afogados, por jogar em casa também, pressionar um pouco o Atlético Mineiro e conseguir uma vitória. Acho que dá uma vitória por 1-0 do Afogados e... Uma vitória por 1-0 com gols 49 do segundo tempo. Aquele bate e rebate dentro da pequena área, bola sai, bate no travessão, volta, o zagueiro chuta aqui. De qualquer jeito. Tá valendo, valendo. Até gol a la Maradona vai estar valendo pro Afogados. Eu acho que o Galo contratou o Dudamel nesse calor do treinador estrangeiro. Esse calor, a febre de Jorge Jesus, Jorge Sampaoli, e aí vamos atrás de... É verdade, é possível. Então aqui, ó, tem gente, inclusive aqui, ó, os rotineiros revelando aqui os times. Elton John, um abraço para você, meu amigo Gibson Ramon, e para seu pai Gessino, torcedores do Náutico. Olha aí, ó, entregando aí, que legal, né? Nosso convidado especial aqui, Gibson, participando, né? E parece até, né, figurinha repetida, mas vamos sair da Copa do Brasil para a Supercopa do Brasil, foi até um trava-língua agora, né? Para falar de quê? Título do Flamengo. Figurinha repetida, tá sem graça. Né? É uma redundância. Tá sem graça. 3-0. E ainda mais o cara dando o gol, vai. Tu visse o que o cara fez, bicho. Como é que o cara. O nome do zagueiro, Lucas Halter. E será que o ataque. Faz, Gabigol. Faz, Gabigol. O cara. O cara do peito. Ele deixou para o cara, depois Arrascaeta só. Isso é que eu chamo de amigo do peito. O cara ainda mais com a ajuda dessa, com o time voando desse jeito. E o ataque funcionando, não. Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta. Pode inventar 10 campeonatos na sequência que leva os 10. O Flamengo aí disputando. Do ano passado pra cá, foi 5 confrontos entre Flamengo e Atlético Paranaense, né? Esse foi o mais difícil, o mais fácil que o Flamengo teve contra o Atlético Paranaense. Até porque não tem mais o treinador, né? Alguns jogadores saíram também. Pra mim foi um erro grandioso da diretoria do Atlético Paranaense em contratar o Dorival. O Atlético Paranaense tem um estilo de jogo ofensivo, sempre teve, depois dessa mudança de gestão. Mas contratou um técnico que não tem
não tem um desempenho, uma tática, nada definido. Pra mim, ele é como se fosse o Cuca. Ninguém sabe se ele é defensivo ou ele é ofensivo. Ele é meio termo. Depende do jogo. É camaleão. Técnico camaleão. Se for um time pequeno, jogar pra frente. Se for um time grande, jogar recuado. Mas Erickson falou muito bem de Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta. E o Gabigol e Bruno Henrique somados, ele tem 8 gols na temporada. Então, dos 11 gols feitos pelo time profissional principal do Flamengo nessa temporada, tirando os jogos que foi com o time da base, o time sub-23 também e alguns reservas e contratações novas, só o time principal, o Flamengo fez 11 gols e 8 foram de Bruno Henrique foi de Bruno Henrique e Gabigol. A dupla que foi muito bem em 2019, começa muito bem em 2020. Mas novamente o jogo, óbvio, o Flamengo, como sempre, muito melhor no jogo. Jorge Jesus, se continuar, que o contrato dele acaba em maio, se continuar, tem tudo para ser campeão de tudo novamente. Então o Flamengo vai com... Quem é torcedor do Flamengo está muito feliz. E o Flamengo chegou ao seu 16º título oficial. Para quem conta o 87, que é do Flamengo, chegou ao 17º. Mas como não é oficial, não é dado pelo Flamengo, é um título de opinião. Então o Flamengo tem chegado ao seu 16º título oficial. É importante, né? O oficial também é um estadual, mas não é considerado título importante. Entre os títulos importantes é o 16º e é o quarto time do Brasil, o quinto time do Brasil com mais títulos importantes. Só atrás de São Paulo, Santos, Cruzeiro e Palmeiras. Eu queria ver Jorge Sampaoli no Atlético Paranaense, viu? Pra mim, eu acho que era o técnico que tá sem clube, né? Por conta de toda essa polêmica depois que saiu do Santos e tudo. Podia pintar no Atlético Paranaense, que tem condição sim. Tem uma estrutura fenomenal, tem ótimos jogadores também no seu plantel e podia inclusive ter um abarganho financeiro de trazer inclusive outros. Por que não, né? Seria um grande nome, já que bem lembrado por Ícaro aí, é o fato de trazer Dorival, que talvez não tenha sido tão interessante, principalmente pela filosofia do Atlético Paranaense. E também, verdade. Aí você fala de Gabigol e Bruno Henrique, né? Você pega no banco, tem Michael, aí tem Pedro, que era do Fluminense. Na verdade tem Pedro e tem Maicon. Olha, rapaz, tem um ataque perfeito. Eu vejo o Flamengo deste ano como o Palmeiras de 2018. Para quem não acompanhou muito o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras praticamente foi campeão de 2018 com o time reserva. O time reserva do Palmeiras fez mais de 19 jogos, jogou com mais de um turno com o time reserva. Então o Flamengo, na minha concepção, esse ano também vai rodar bastante o elenco, jogar vários jogos com o time reserva, que é um dos melhores, se tirar, só colocar o time reserva do Flamengo, é um dos melhores elencos do Brasil ainda. E vai repetir o que o Palmeiras fez em 2018 no Campeonato Brasileiro, na minha concepção, vai ganhar o campeonato com o time reserva. É verdade, e destacar aí, né, que tem a possibilidade de Jesus ganhar mais um título aí, não só Jesus, como todo o time do Flamengo, conquistar mais uma taça aí, né, no final de semana, no próximo sábado às 18 horas no Maracanã, a final aí entre Boa Vista e Flamengo da Taça Guanabara, né, que é o primeiro turno do Campeonato Carioca, né, taça em disputa. Mas vale título, né, destacando aí a conquista aí, né, de chegar à final do Boa Vista, que empatou com Volta Redonda ontem, né, jogava pelo empate por ter sido líder do grupo A, ficando inclusive à frente do Flamengo. Verdade, né? Mas aí, com todo respeito, tá bom, né? Oh. Tá bom, né? Porque já foi demais, porque querer ganhar do Flamengo, pelo amor de Deus. Quem sabe, né? Parabéns, Futebol, né? Boa Vista, pelo vice-campeonato. Tá bom demais. Mas talvez o Flamengo... Quem sabe, né? Mas talvez o Flamengo possa ir com o time sub-23 que jogou no início do campeonato, já que tem a Recopa Sul-Americana agora. Nessa semana, o jogo da ida, e na próxima semana o jogo da volta. Então no meio termo tem a final da Taça Guanabara. Não se sabe da cabeça de Jorge Jesus. Tem jogo que ele fala que vai poupar e bota o time todo titular, e tem vezes que ele fala que é um jogo para poupar mesmo, e mesmo assim vai com o time titular. Então, e tem jogo que pode poupar e ele vai com todo jeito, e quando tem jogo que é importante demais, ele poupa. Então, quem poupa sempre ganha. É isso aí, né? E tem até uma imagem aí, o Flamengo campeão, né? Uma homenagem a todos os flamenguistas, né? Cariocas aí. Parabéns a toda a nação, Samurai, né? O Samurai, Carioca. Lá de Espírito Santo. Todos os amigos aí, o Júlio da... Né? Flamenguista também, é isso aí, parabéns. Os caras do Flamengo levam na taça, né? Parece que não tá nem... Não faz nem força mais, né? Não tá nem alegre, faz nem força. Mais um. Mandar um abraço. Quando a Lula não racha, né? Ninguém mais tem os rivais de plantão, né? Que não vão gostar, porque ou torcem para outros times cariocas, ou até para outros times dentro do Brasil, não vão gostar, mas como é bom a gente ver o resultado acontecendo depois de uma organização, depois de várias contratações bem feitas, depois de um trabalho com um técnico bem feito. Cara, eu sei que futebol muitas vezes não é justo, não.
Mas é justíssimo essa fase que o Flamengo está passando. Goste ou não você do Flamengo, meus amigos. É justíssimo. Injusto seria ver um time campeão com várias irresponsabilidades, inclusive hoje em dia muito mais punidas, com questões financeiras, por exemplo, mas é muito bom. Felizmente nós sabemos que tem ainda uma parte que, digamos, de uma história ruim negativamente no Flamengo, que foi aquela perca lá do acidente lá, do incêndio que matou os meninos, futuros craques, né, do Flamengo, que aí pegou realmente todo mundo de surpresa, e na sequência houve muitos problemas judiciais com as famílias, várias famílias inclusive nem conseguiram ainda receber o que estão solicitando, mas observe, isso é extra futebol. Isso também não apaga a irresponsabilidade do Flamengo na gestão daquele local que mantinha os atletas. Mas saiba diferenciar as coisas. Muita gente mistura muito os assuntos. É claro que isso é terrível, né? Principalmente para os familiares que perderam seus entes queridos e futuros grandes jogadores de futebol. Você falou de má gestão sendo campeão. O próprio Flamengo tem uma experiência recente em 2009, com Patrícia Amorim como era presidente do Flamengo. O Flamengo foi campeão em 2009 e fez loucuras de contratações, salários altíssimos, e o Flamengo quase foi à falência, fez como o Cruzeiro fez agora, que também foi campeão sendo irresponsável financeiramente e agora está pagando por isso. O Flamengo não pagou por isso, mas quase pagou, já que depois entrou o Eduardo Bandeira de Melo como presidente e ajustou toda a gestão, melhorou demais a gestão financeira do clube. E demorou, né? Porque ele era muito cobrado, mas ele disse, olha, tenha calma, nós estamos já ajustando. E foi o que aconteceu. Demorou ao Flamengo embalar. Mas quando embalou, aí, eu quero ver segurar agora. Pegando o gancho que ele falou, o Flamengo não pagou por isso por conta da Portuguesa, né? Que colocou o jogador de forma irregular. Ali ia ser. Ali eu queria ver, viu? O Flamengo que ia cair pra. E não foi a primeira vez que isso aconteceu, não. O Flamengo já escapou de várias vezes da Série B, sabe Deus como não caiu. Mas o fã do Flamengo ainda. O Eduardo Bandeira é muito. Isso é uma prova para o torcedor emocionado, que sempre quer título, sempre quer, toda hora quer vencer, mesmo que tenha um elenco muito qualificado e a situação financeira do clube não seja perfeita, não seja boa. Principalmente o torcedor do Santa Cruz, principalmente, eles querem que o Santa Cruz ganhe tudo, ganhe do esporte, ganhe a Copa do Nordeste, mas tem que botar o pé no chão e saber que o Santa Cruz não tem essas condições de brigar pela Copa do Nordeste, principalmente. Tem times muito superiores ao Santa Cruz. O Santa Cruz o presidente, já que tem eleição esse ano do Santa Cruz, ele faz loucuras, ele contrata jogadores, um salário acima do que já foi ano passado, uma folha salarial maior. O Santa Cruz, por causa da eleição esse ano, ele vai fazer uma loucura para ver se tem o apoio dos conselheiros, dos sócios, e faz essa loucurinha nesse ano. Mas se o Santa Cruz investisse mais na base, os jogadores mais da base, fizesse um investimento muito maior e conseguisse vender esses jogadores depois futuramente com um alto valor, conseguiria muito mais dinheiro do que ganhando algum título que não vai fazer diferença. Feito um campeonato pernambucano, o Santa Cruz tem 29, o Santa Cruz precisa de um campeonato da Série C para se classificar, precisa ir para a Série A novamente. E investindo dinheiro que não tem, não vai conseguir isso. Então o Santa Cruz tem que botar o pé no chão, principalmente a torcida que cobra muito isso contra contratação de jogadores. O Santa Cruz não tem dinheiro para isso. Nem o Náutico para fazer contratações de Série A e nem o Sport para contratar igual o Flamengo. Tem que botar o pezinho no chão com cada torcedor, pedir o responsabilidade fiscal de cada time, transparência, que cada time melhore sua gestão econômica, gestão financeira, para depois, quando tiver dinheiro, tiver uma saúde financeira perfeita, ir atrás de jogadores, como fez o Flamengo e o Palmeiras. E por falar... Eu vejo também uma falta de planejamento da questão de contratação. Se você for olhar, o Carlos Eduardo valeu muito mais do que Bruno Henrique e Gabigol Júnior ao Flamengo. Então aí não teve um planejamento, era aquela questão, o Palmeiras, eu tenho dinheiro, vou contratar, seja lá o preço qual for. Carlos Eduardo, Felipe Pires, Aiborra, entre outros nomes que não teve. E mesmo assim, ainda não, o Palmeiras e ainda assim não afetou a saúde financeira do Palmeiras. Mesmo fazendo contratações erradas, contratações de empresário, que o Alexandre Matos fazia, não atrapalha a vida financeira do Palmeiras. O Palmeiras ainda tem muito dinheiro, bastante dinheiro para gastar, só que a torcida pediu para o Palmeiras não gastar o que gastou nos últimos anos, pediu para usar mais jogadores da base, por isso o Palmeiras não gastou tanto esse ano. Só fez uma contratação até agora. Mas
a pedido da torcida, se a torcida não pressionasse, o Palmeiras continuaria gastando dinheiro a rodo, mas ainda bem que a torcida botou o pezinho no chão, botou a mão na consciência e pediu os jogadores da base. Isso aí, por falar em loucura, aí que eu tá falando aí nessa questão de loucura, quem acabou de levar a torcida à loucura foi o atacante David, ampliando aí para o Fortaleza, fazendo 2-0 aí diante do Imperatriz. O jogo tá aos 39 minutos do segundo tempo e tá aí se consolidando a vitória do Leão Cearense. 2-0. Olha aí. E se fala muito de Renato Gaúcho que pega os jogadores que estão embaixo e eleva o número de jogadores. David, ano passado, não fez nenhum gol pelo Cruzeiro. Jogou 49 jogos e não fez nenhum gol. Já no Fortaleza está jogando bem, é um jogador titular e de grande importância para o Rogério Ceni nesse início de ano. Verdade. Vocês viram aí, né? Mercado da bola. Já 2 contratações, né, que falamos aqui, mas pra gente encerrar aqui o programa de hoje que tá show, com toda a participação de vocês, né? Caiu, né? Aí o Evandro Guimarães caiu, né, do Central, né, foi dispensado hoje, diante de todo esse contexto que está vivendo a Patativa, e em contrapartida, né, chegando, né, do time do Confiança para o Sport, Daniel Paulista. Para essa contratação especificamente aí, eu queria fazer um comentário e queria ouvir a opinião de vocês para a gente fechar aqui, e de vocês também, internautas, que estão acompanhando aí em casa. A gente bate sempre na tecla do planejamento, né, da condição de dar tempo ao treinador de montar elenco, de estruturar, fazer um misto ali, examinar a base, acender jogadores, né, preparar, lançar com calma, com cautela, até para de repente não queimar o cartucho de um jogador que é um craque ou que tem uma boa qualidade, por você utilizar num momento equivocado do grupo no geral, né, você acaba queimando o jogador. Então a gente vem falando sobre tudo isso, futebol de base. Por falar de futebol de base, já abro um parênteses aqui muito rápido, né? É uma pena o Porto, por razões que a gente ainda não sabe, vamos apurar e depois trazer essas informações para vocês, mas é lamentável o Porto, um clube formador de jogadores, né, que sempre prezou a sua base, não disputar o Campeonato Pernambucano Sub-23. Então é lamentável, é uma tragédia para o futebol pernambucano, mas enfim, a gente vem batendo muito nessa tecla do planejamento, né, dos treinadores, principalmente de levantarem a bandeira entre eles sobre a injustiça que se há no futebol, de ser pego para Cristo, ser responsabilizado pelo resultado, pela mal campanha, não ter uma sequência de trabalho. Aí, na minha visão, quero ouvir a opinião de vocês, nós temos uma situação contrária. Daniel Paulista, todas as condições possíveis, uma excelente campanha, conseguiu o acesso para a Série B com Confiança, vinha fazendo um excelente campeonato sergipano, liderando a Copa do Nordeste e, volto a dizer, com todas as condições possíveis para dar sequência ao planejamento que tanto falamos, e ele, por vontade, quebra, que na minha concepção, para ir para uma situação de risco. Porque hoje o esporte é incerto, infelizmente é uma situação de risco. Você está lembrando de quem? Dizem? Você está lembrando de quem? Rogério Ceni saindo do Fortaleza, indo para o Cruzeiro, e nós sabemos o que deu. A questão do Daniel Paulista é um pouco mais diferente, porque vocês sabem, torcedor do esporte, o Daniel Paulista ele tem identificação com o torcedor do esporte. Falamos agora há pouco da Copa do Brasil, Sport campeão 2008, grande volante, um dos cérebros da equipe, campeã daquela Copa do Brasil, que teve grandes destaques, ele foi um deles, mas sem sombra de dúvida o Carlinhos Bala, o Duval e o Magrão foram os principais. Mas ele, como esse volante, não deixou de ser importante, inclusive com gols decisivos, quando ele fez também contra o Vasco, né? No jogo que deu a classificação ao Sport, né? Que deu a tranquilidade de ir para São Januário, apesar de depois ir para os pênaltis. Mas o mesmo Daniel Paulista já esteve no Sport por muito tempo como auxiliar técnico. Ele esteve em 2016, em 2017, salvando o Sport, pegando o Sport de administrações de outros treinadores que não vinham dando certo e salvando o Sport nas últimas rodadas
para não cair para a Série B. Então ele ganhou a chance por conta disso e começar o ano de 2018 e não agradou a torcida rubro-negra, que pediu também a cabeça dele e na sequência o Sport o demitiu. Foi o que aconteceu no final do ano, o Sport cai para a segunda divisão, joga 2019 a Série B, com o Daniel já longe, né, porque depois ele caiu, não ficou mais como assistente técnico, e agora ele volta em 2020. Então, observe a ordem cronológica. E volta com prestígio, né? E volta com prestígio. Cara, eu sempre acreditei no trabalho do Daniel Paulista. Ele é um cara extremamente inteligente, tem uma visão do futebol que a gente quer que isso perpetue pelo futebol. Uma visão diferente. Se ele vai conseguir colocar o Sport no rumo, é outra história. Mas que tem crédito para assumir, e acredito que essa escolha dele, Erickson, que você destacou, apesar da gente tanto querer, e como eu disse já nesse programa de hoje, a continuidade do futebol, principalmente para o treinador, ele tem identificação com o esporte fortíssima, o que faz ele ter pedido para poder voltar para o esporte. Antes de ouvir a opinião dos meninos aqui, até destacar, isso tem acontecido no Central recentemente, já hoje, com a saída de Evandro, né? A torcida tem pedido fortemente, né? Foi se ventilado Mauro Fernandes por questões salariais, parece que já foi descartado. Outros nomes são ventilados, como Nilson, Pedro Manta, Álvaro Gaia, etc. Mas a torcida tem pedido fortemente a efetivação de Catende, que é auxiliar técnico, que sempre que o Central se encontra em situações como essa, assume, apaga o incêndio e apaga bem. Então a torcida tem quisto apostar numa jeitão calado dele, tá certo, né? Exato. Então, querido dos jogadores, então tem todo jeito, tem conhecimento técnico, é um grande profissional, tem procurado se atualizar sempre. Eu apostaria. Então, é interessante, né? E mandar tem gente, inclusive, mas pedindo abraço aqui, ó, Cristina Rocha. Pedro, manda um beijo pra sua prima, lá do Rio de Janeiro. Grande Cristina Rocha, torcedora do Vasco, acredito, né? Olha aí. Meu saudoso tio era vascaíno. E um abraço pra você, muito obrigado por estar prestigiando aqui a gente. Beijo, primão. Isso aí. E Edilene Vasconcelos está dizendo aqui 10, nota 10. Flávio Santos, excelente programa. Obrigado, Flávio, mais uma vez pelo carinho, a tua participação. E Maria de Fátima, programa de hoje nota 10. Parabéns a todos pelo excelente programa. Brigadão, Maria de Fátima. E agora, né, em relação a essa questão aí da participação dos treinadores, ouvir a opinião de vocês, né? Eu vejo assim, muitas críticas a Guto Ferreira pelo estilo de jogo, e ainda bem que o Sport não fez a burrice, talvez, de contratar Jair Ventura, que estava ventilado até estava perto. O presidente do Sport, Milton Bivar, até elogiou em coletiva o técnico Jair Ventura, e seria até pior do que Guto Ferreira, já que não demonstrou, depois do Botafogo de 2017, não demonstrou nenhum futebol bom, nem no Santos, nem no Corinthians. E ele tem um futebol muito reativo, que deixa o outro time jogar, mesmo tendo um elenco superior. Então seria um tiro no pé do Sport. Contratou o Daniel Paulista, que faz um bom trabalho no Confiança, mas também tem o Guto Ferreira, que o Guto Ferreira só teve 6 derrotas no comando do Sport. Acho que foi uma demissão mais talvez pela pressão da torcida, ou talvez a vontade dos jogadores do Sport. Quem acompanha mais o Sport deve saber melhor, os próximos torcedores que estão nos acompanhando podem falar melhor do que os comentaristas que estão aqui, e relatar o que achavam do Guto Ferreira como técnico. Se foi por causa da pressão da torcida, se foi pelo desempenho. Eu acho que foi pelo desempenho. O Sport mostrava um bom desempenho desde o final da Série B do ano passado, mas tinha um bom aproveitamento, tanto que foi divulgado em alguns sites, e nos comentários do site falavam como ele foi demitido com esse desempenho. Como? Ele tinha um bom histórico no comando do Sport. Talvez ele tenha perdido o comando, não da equipe em si, né, mas de não ter autonomia em montar a equipe desejada. Porque era nítido, opinião e impressão, era nítido que ele estava bem desconfortável à beira do gramado com a equipe que estava jogando em campo, né? Se a gente for olhar, né, os números não credenciavam para uma demissão. E quantos milhões não trouxe Guto Ferreira com acesso do Sport para a Série A? Então, assim, são coisas que não dá para entender no futebol. Não dá mesmo. Assim como o cavalo Imperatriz botando fogo ali, incendiando o final do jogo, os 46, Matheus João, 2-1. Olha aí. O Imperatriz gosta de fazer gol no finalzinho, né? O torcedor do Sport sabe bem, né? Gol no finalzinho do Imperatriz. Conhece bem isso aí. Eu acho que a demissão do
equipe no ano passado na Série B. Quando ele chegava um Guilherme, um Hernandes. Quando ele chegava uma equipe no Pernambucano, que ele foi campeão, em cima do Náutico em 2 jogos parelhos na final. O Sport perdeu também, eu vejo isso também. O Sport perdeu um pouco a questão de não participar da Copa do Nordeste nos outros anos. Que queira não, entra receita e tudo mais. O momento que o Sport passou nessa Ali troca, foi uma tremenda irresponsabilidade. nessa troca de presidente. E a chegada de Linha Paulista eu vejo mais como uma questão de um ídolo vindo ao clube para salvar o clube, um exemplo de um possível rebaixamento para a Série B. Eu acho que Já contratou ele pensando no 16º lugar, né? Porque é o que adora o Sport. Nas partidas, nas vezes que ele salvou, uma das vezes acabou em 15º, né? Mas 16º que é na beira, né? Lembrando que cai do 17º, 8º, 19º e o 20º para a Série B. E ele acabou os 2 campeonatos ali no limite de não cair, né? Não por culpa dele, pelo contrário, ele conseguiu inclusive tirar leite de pedra em times que tinham grandes nomes, viu? Grandes jogadores, diferente do Sport agora atual, né? Que com toda a sua dificuldade financeira, trazidas de más gestões e de responsabilidade de gestões anteriores de trazer o que não tem-se condição de pagar. Se você não tem condição de pagar, meu amigo, não compre. Que adianta você estar com o carro do ano aí desfilando e devendo a Deus e o mundo, passando aí a vida inteira para pagar. Vamos botar um pouco de responsabilidade nas nossas vidas, né? eu acho que o Sport não teve a humildade que o Náutico teve na Série C. Não, a gente não tem condições de contratar, a gente vai jogar com o pessoal da base, vai contratar um ou outro que a gente possa pagar. E deu certo. Olha aí, acabou campeão. Veja, pra você ver como as coisas. Se não tivesse subido, tava aqui todo mundo malhando. É igual o cara, não, ele contratou, o Palmeiras contratou o Eduardo, deu o dinheiro de Bruno Henrique e Gabigol. Mas eles se encaixaram no Flamengo. Não vinham tão bem, apesar de que Bruno Henrique, para mim, sempre foi um jogador de destaque. Gabigol é que deu aquela esfriada quando foi lá para Inter, né? Mas ele deu liga ali. O futebol é muito de momento. Muitas vezes a gente quer tornar o futebol como uma matemática, né? Que você tem aquele resultado preciso. E não é. Tem que bater certo a liga do jogador, com a identificação da torcida, com o trabalho do treinador. São várias coisas que acreditam para um bom trabalho. Isso aí, fim de papo lá no Frei Epifânio, vitória de Fortaleza por 2-1. Só foi um sustinho no final, né? Foi só um susto ali, né? Vai falar aí, cara? Assim, porque a torcida, Marco falou de torcida, mas a torcida do Sport esse ano tem que ser fundamental na Série A, já que o elenco não é dos agrados dos torcedores, e na minha concepção não consegue escapar com esse elenco. Teoricamente, se detalhar cada um no papel, não de jogo, o que estão jogando e o que podem jogar no papel, olhando nome por nome, cada elenco do Campeonato Brasileiro. O Sport só tem elenco, na minha concepção, melhor do que o Atlético Goianiense, do que do Coritiba. E o resto é pior do que todos. Então o Sport evolui esse elenco, ou traz alguns jogadores que estão na base, que também joguem bem, para fortificar mais o elenco, ou contratar alguns jogadores baratos que são bons, como o Jean Carlos mesmo, que foi preço de banana o Náutico comprou. E hoje é um dos melhores jogadores do Campeonato Pernambucano, se não o melhor jogador do Campeonato Pernambucano hoje. E o Sport, a todo o Sport é fundamental nessa campanha da Série A. Tem que levar como se fosse o 12º jogador, tem que levar o time nas costas nessa edição. Senão o Sport vai sofrer bastante nessa edição do Campeonato Brasileiro. A mesma coisa é a questão do Náutico na Série B. O fator casa. O Náutico tem que fazer o fator casa principal. Se você for olhar da volta dos aflitos até agora, o Náutico só perdeu 2 jogos nos aflitos, que foi a primeira. Foi fundamental. O jogo da final. Foi fundamental voltar. E o jogo na Série C. Então se você for olhar, pegar a retrospectiva do Náutico, nessa volta com os aflitos agora e da Arena Pernambuco, você vê uma grande diferença. A disparidade é enorme, né? A fator casa do Náutico, do Sport e do Santa é muito forte em Pernambuco. Os times que vêm do Sul, do Sudeste para jogar Verdade. em Pernambuco já vem sabendo que não vai dificuldade. ter vida difícil, porque vai encontrar um caldeirão, uma torcida que é apaixonada, uma das mais apaixonadas do Brasil, que abraça mesmo o time. Se você for olhar o Santa na Série D, o abraço que a torcida do Santa deu, Verdade. equipe Fundamental. é incrível. É. Se você for olhar o Náutico agora na Série C, nessa volta para os aflitos, o abraço que a torcida deu para o Náutico voltar realmente para os aflitos, Sem dúvida. é coisa de Fundamental. você não procurar no Sul e você não encontrar isso.
isso que você encontra em Pernambuco, no Nordeste em geral, né? O resumo de toda essa, para fechar o raciocínio, mas a gente estava falando sobre o esporte, sobre a situação desse ano, principalmente difícil na Série A, como bem Ícaro colocou na comparação de elencos, é que uma pena dizer isso para você, torcedor do esporte, pela grande tradição que o esporte tem, inclusive no cenário nacional, campeão brasileiro de 1987 e campeão da Copa do Brasil de 2008, bandeirinha comemorando o 16º lugar do brasileiro, viu? Porque não dá mais para pensar em coisa diferente do que isso, não. É claro, contratações ainda podem chegar, que ainda falta aí um tempinho para começar. Coisas vão mudar com o Daniel Paulista, né? Não sei se para melhor ou pior, mas na sequência, ó a bandeirinha pro 16º lugar, ó. Tá de ótimo tamanho para se manter pro ano que vem, que é outra história. Vamos ver o que vai dar, né? E a gente faz aqui uma pausa para entrar num assunto que, lamentavelmente, aí, né, tem se propagado ao longo do mundo inteiro, né? Seja aqui no Brasil, Europa, tem sido mais frequente, recentemente na Ucrânia, e esse final de semana, mais especificamente ontem, né, no Campeonato Português, uma cena lamentável, né? Uma cena que não cabe no futebol, não cabe no esporte, não cabe na sociedade, não cabe em lugar nenhum, de hipótese alguma, né? Temos até uma imagem aí que é uma bandeira que o Rotina Esportiva, Ativa Web TV, levanta, né? Somos iguais, né? O caso de Moussa Morega, né? Atacante do Porto, lá de Portugal, foi vítima de racismo nesse final de semana, né? O atacante que é francês, naturalizado malinês, né? Ele abandonou o jogo, né? Contra o Vitória Guimarães, depois de marcar o gol da vitória, inclusive da equipe, né? Por 2-1 que venceu, né? O Porto, revoltado com as manifestações de preconceitos do torcedor, né? Então, do seu ex-clube, inclusive, o que é mais agravante. Então, é lamentável a gente ver cenas como essa, a gente vê no futebol, a gente vê no esporte, na sociedade, não tem espaço para isso. Não se justifica, eu acho que mensagem mais clara que essa é impossível. Somos iguais. Não há diferença de classe, não há diferença de cor, não há diferença financeira, não há diferença. O que resume isso é que quando a gente morre, resumindo, vai todo mundo para o mesmo lugar. Então não há diferença. Não há diferença, não se justifica o racismo em hipótese alguma. O clube até tentou ali, né, ser solidário, puxar aqui, puxar ali, talvez até por medo de uma punição. Mas talvez uma medida mais enérgica e plausível para a equipe inteira era sair junto com ele. Porque isso seria um marco histórico. Pode trazer para a gente aqui, diretor. Seria um marco histórico que realmente o clube agisse dessa forma. Todos saíssem junto com ele de campo ali, que seria fantástico, seria sensacional, seria um marco e realmente seria um impacto, né? Seria um impacto significativo, né? Porque levantaria uma bandeira. Sofre punição, tem uma série de coisas. Tem, mas em meio à impunidade, fica a reflexão, né? Infelizmente, são imbecis, né? Infelizmente a imbecilidade é uma pena, mas está presente em todos os níveis da sociedade. No futebol não é diferente. E aí aumentou ainda mais a imbecilidade, porque torcedores, talvez não gostando, né? Não gostaram da saída dele, né? E ainda mais fazendo gol no seu ex-clube, aí leva para um lado, cara, faça tudo, né? Mas não parta para a violência e nem tampouco para a imbecilidade de preconceito algum. Se você que está aí em casa nos vendo, pensa dessa forma, de que acha que pode ganhar algo querendo derrubar aquela pessoa com preconceito ou com violência ou com ignorância, repense a sua vida, porque as coisas não são assim. Então, eu acredito que isso não vale nem a pena que a gente dê a atenção para as pessoas. O caso é que está sendo atenção, porque as pessoas são imbecis. É igual a imbecis revestido de torcedores que vão para o estádio para vandalizar, para quebrar, para brigar contra a torcida adversária. Isso é uma pena, mas infelizmente está aí a verdade. Preconceito vive forte na sociedade em geral. E não é só de cor não, de raça, de gênero, de sexual, de tudo, certo? Infelizmente, mas é a pura verdade. Lamentável. É que nem eu vou completar, Marco, que isso aí pra mim não é torcedores, né? Exato. São babacas imbecis. Disfarçados de torcedores. O esporte, o futebol, que foi no futebol, achando que é uma bolha fora da sociedade, que ali dentro você pode colocar pra fora o que você não coloca na sociedade com medo de uma punição. Porque
eu vou fazer lá porque ali eu não vou ter uma punição, ali todo mundo vai estar fazendo, eu vou ter e tem que ter leis mais severas. Aqui, a gente estava comentando aqui, conversando antes de começar o programa, a questão da FIFA. A FIFA dá, para um exemplo, a CBF, a organizadora da Liga da Espanha, da Itália, para cada um dar a punição. Mas não, isso tem que ser uma punição universal entre os clubes. Teve um estudo racista, não é questão vai multar financeiramente o período de mando de campo, não. É questão social, fazer uma questão social, o clube com os seus torcedores que frequenta o estádio. Que aconteceu também um exemplo no jogo São Paulo e Corinthians, gritos homofóbicos. Verdade. Contra o goleiro do Corinthians quando foi tomar um tiro de meta, que foi parar 2 vezes. Que aconteceu também numa Copinha Júnior de São Paulo esse ano com o goleiro do Sport. Exatamente. Que aconteceu com o diretor do Corinthians dizer que o jogador não vai usar o número 24. Exato. Por causa de um preconceito. Então Exato. é uma coisa que tem que ser trabalhada não só nos torcedores, mas dentro do próprio Nos dirigentes. Dirigentes, treinadores e jogadores. Se você for olhar quantos jogadores hoje no Brasil usam o número 24. Agora complicado. me diga por que não usa o número 24? O número remete ao veado, que é o animal do jogo do bicho. Que aí nada a ver com a opção sexual. Com certeza. de ninguém. Que é remetido isso a quem é homossexual. Você vê o Totalmente preconceito como errado. é tão grande. E o cara sempre jogou com a 24, destaque. É uma camisa que ele traz aquilo, né? Pra si. É igual como o Falcão. Você lembra de Falcão? Grande rei do futsal, quando foi se aventurar no futebol do campo, inclusive foi campeão paulista em 2005, jogando pelo São Paulo, mas Leão não deixou ele, Emerson Leão, né, era o treinador, não deixou quase ele jogar, mas o pouco que eu vi ele jogar, eu me encantei, porque o cara jogava demais até em campo, pô. Mas aí ele foi campeão, tava naquele título, que foi inclusive o último título paulista do São Paulo, em 2005. E eu me lembro que ele relutaram muito para dar a camisa 12 a ele. E quando ele saiu do São Paulo, o 12 ficou em jogadores, não em goleiros, que a gente sabe, né, que culturalmente nós temos o 12 para goleiro reserva, o 1 para goleiro titular, né? E ele trouxe aquele 12 que é a camisa de futsal dele. O Maranhão jogava no Vitória de Guimarães na temporada 16, 17, depois foi para o Porto. Na verdade ele já era do Porto, foi emprestado ao Vitória de Guimarães e voltou para o Porto depois de empréstimo. Hoje é um dos titulares da equipe e teve esse ato indefensável, mas defensável para a torcida do Vitória de Guimarães, que defendeu a torcida, defendeu o clube, os torcedores nas redes sociais, justificando que ele provocou a torcida na hora do gol. Mas tem vídeos, tem relatos que antes do jogo, no aquecimento do Porto, dos jogadores do Porto, já tinha atos racistas da torcida. Tem vídeos disso, de torcedores praticando atos racistas contra ele no aquecimento. Então eu acho Antes mesmo de tudo inaceitável, acontecer. né? Inaceitável. E o jogador ainda foi punido com cartão amarelo. Que nem Tássio na Ucrânia também, né? Foi punido também. Foi Verdade, expulso, é lamentável, é lamentável. Eu vejo... Aí a Federação Portuguesa divulgou a nota oficial apenas preocupada com o cartão amarelo. Tipo, mas vamos aguardar um posicionamento oficial da equipe do Porto. Se eles se posicionarem, a gente anula o cartão amarelo. E o fato? E a ação? E o preconceito? E o racismo? Fica onde isso? Enfim. Lamentável. Eu não estou entendendo o porquê dessa reação da torcida do Vitória de Guimarães, já que Portugal nunca teve um histórico de racismo. Se eu não me engano, teve com o Hulk, quando o Hulk jogava pelo Porto, um jogo Porto e Benfica e Porto no Estádio da Luz, em 2012 por ali, que quando o Hulk pegou na bola, fizeram sons de macaco para ele. E ele, fora da área mesmo, ele pegou a bola, deu um chutaço. Porque antes de Cristiano Ronaldo, que é realmente talvez o maior jogador da história, se não o maior, nós tivemos Eusébio, né? Sim. Que é bem lembrado. Não é possível que o cara parece que... Eu não sei não dá. Eu me agito logo quando começa a falar. Quem quiser pesquisar esse negócio do Hulk, quando ele pega na bola no lance, fora da área, começa a gritar, fazer sons de macacos, imitar os macacos da torcida do Benfica. E eu acho que ele percebe isso, ele já não tem ângulo para chute, não tem nada, ele tá na lateral, fora da área, ele puxa para dentro, dá um chutão e faz um golaço. E vai para a torcida do Benfica mostrando assim, botando o dedo na boca, pedindo silêncio. Então eu não entendo também, já que a cultura de Portugal é ter muitos latinos nos elencos, ter vários africanos e ter vários jogadores do leste europeu. Então tem uma diversidade muito grande nos elencos. Então a torcida
tem que ser punido. Como é punido os times da Inglaterra. Todos os times da Inglaterra, é impressionante como os times as sociedades da Inglaterra são educados, comportados, são quietos. Porque lá se tem uma briga, o Liverpool teve uma torcida do Liverpool, brigou os hooligans do Liverpool, e o clube passou 2 anos sem disputar competições internacionais. Teve se eu não me engano, do Birmingham, que joga hoje a segunda divisão a Championship, que é a segunda divisão da Inglaterra. Ele teve uma confusão enorme entre a torcida, e o clube foi rebaixado para a segunda divisão diretamente, não jogou mais o resto dos jogos, levou WO em todos os jogos e foi rebaixado para a segunda divisão. Então, em alguns lugares do mundo do futebol tem punições e outros não. Como na Itália não tem, aconteceu vários casos de racismo e parece que a Federação da Itália não dá a mínima. E Erickson falou bem que os jogadores deveriam sair com uma regra de campo. Se eu me recordo bem, a última vez que aconteceu isso foi em 2013, um jogo do Milan, um amistoso, antes de começar a temporada, que teve um ato de racismo contra o Niang, um jogo Milan e Hellas Verona, se eu não me engano. Em 2013, todo o time do Milan saiu com o jogador. Então, esse deve ser o exemplo para todos os times. Lembrado, né? Fica lembrado. Lembrando também os portugueses, quem foi que fez o gol do título da Eurocopa de Portugal foi um ser humano de cor negra. Exato. Perfeito. O maior título que Portugal já teve. Com certeza. Então, deve respeito. Não só pela cor, mas pelo ser humano. Todo ser humano tem que respeitar o outro. Com certeza. Antes do jogador tem humano e por aí vai. A gente vê também que no nosso âmbito do futebol, a gente também ainda tem uma cultura machista. Exato, verdade. Se você for olhar, se tiver uma bandeirinha, se ela anula um gol, como os jogadores vão para cima dela, é diferente. Como se não tivesse competência técnica de estar exercendo a função. Né? Com certeza. Alimento não é verdade mesmo. Teve um caso. É bom lembrar que isso não é todos os portugueses, não. Isso são meia dúzia, enfim, de imbecis revestidos de torcedor. Porque isso é muito importante. Como também a gente precisa ver, será que é o clube que tem que pagar por isso? Poxa, será que o clube está admitindo isso? Será que o clube tem atitudes racistas? Tipo, eu também vejo como... isso é uma discussão que levaria a hora, né? Exato. Inclusive a gente já avançou bastante aqui, para encerrar. O Gibson falou bem do caso, muito machista aqui no Brasil, no futebol brasileiro. E teve um caso nesse final de semana, na apresentação do time feminino do Galo, do Atlético Mineiro, junto com o Tardelli. E o mascote do Atlético Mineiro, o Galo Doido, ele pega uma jogadora que ele acha bonita, não sei, e ele pega e manda dar uma volta, dar uma rodada, dá uma giradinha para ele ver. Aí ele olha para a parte íntima dela e alisa a mão assim, e bota a mão na boca e sai. Então, foi demitido hoje, foi muito criticado na imprensa toda, mas tem torcedor do Galo admitindo, defendendo, quer dizer. Tem postagens falando assim. Absurdo, né? Ele foi demitido por esse ato, algo normal. Suficiente. Ele fala a mulher como objeto sexual. Com certeza. Exatamente. E aí ele era um atleta. Exato. Pois é. Assuntos aí, pessoal, que entraríamos noite adentro aí para bater um papo. Mas infelizmente nós estamos chegando ao final, né? A gente agradece demais a vocês pelo carinho, pela audiência. Gibson, brigadão. As portas do Rotina Esportiva sempre à disposição, sempre abertas. Quando quiser voltar, vai ser um prazer. Obrigado a vocês pelo espaço. Boa noite a todos os rotineiros. Foi uma honra estar aqui com vocês, debatendo assuntos bons e, infelizmente, assuntos não tão bons assim que Deus me fala. A gente passava uma noite, mas, infelizmente, a gente passaria a noite. Mas a gente quer assuntos que a gente não passa a noite. Quer que isso acabe e que a gente fala aqui só de coisas boas, de técnica, de tática, de futebol. De um exemplo, ações sociais voltadas para a humanidade. Um abraço a todos de casa, minha família, minha esposa que está grávida de novo. Olha aí que bacana, parabéns. Rapaz, um gado Nelore mesmo, viu? Procriador, viu? Que Deus abençoe a família da gente. Que venha começar. Parabéns. Abençoe a família de vocês. Amém. Valeu, Ícaro. Valeu, meu irmão. Boa noite. Boa noite, Erickson. Boa noite, Gibson. Boa noite, Pedro Maicon. E boa noite a todos que nos acompanharam neste dia, nessa segunda-feira de noite. Tem novela, fizemos concorrência com novela. E você que deixou de assistir sua novelinha para assistir a gente falando de futebol. A gente agradece, né? A gente agradece sempre. E que acompanhe mais e mais toda segunda-feira às 8 horas da noite. E que divulgue para os seus amigos. Fazer uma comunidade do Rotina Esportiva para
englobar todo o Brasil, todas as pessoas, todas as opiniões e aumentar a nossa sala de bate-papo, né? Então, boa noite a todos e segunda-feira nós vemos de novo. É isso aí, Mega Michael. Grande homem, grande. Valeu, boa noite. Gibson, grande amigo Ícaro, e a todos vocês que partilharam um pouco conosco aí essa noite, pouco não, bastante, né? Tomara que vocês estivessem com aquele carregadorzinho, quem tava com o celular é extra, né? Pra poder aguentar. O portátil, né? Porque na energia sim, é perigoso. A energia é perigoso, bota o portátil assim pra conseguir assistir o programa todo. Quando o assunto desenrola, acaba desemprestando aí o tempo. Mas felicidade, obrigado de coração a todos e tamo junto aí nas próximas semanas, se Deus quiser. Verdade. Grande semana a todos, grande abraço. Verdade. Amanhã, ó, tem Papo de Boleiro às 20 horas aqui no nosso Facebook. Vai estar divulgando aí a vencedora, né, do concurso da Rainha de Bateria do Carnaval aqui de São Caetano, das Laúças. Então não perca, quarta-feira programa Quinho Ramalho, quinta-feira também programa Nierivaldo Entrevista e Quinho Ramalho, e na sexta, fechando a semana, programa Evidência com Paula Santana. A gente agradece demais a você que ficou conosco até agora, desejamos uma excelente semana, que Deus abençoe vocês, agradecemos a Papai do Céu que nos permitiu estar aqui hoje, fiquem com ele, uma boa semana e até segunda-feira que vem. Tchau, tchau. Lembrando aqui, ó, somos iguais.